Muito boa noite a todos, nossos queridos companheiros e companheiras, amigos e amigas. É uma grande satisfação nesta noite estarmos aqui neste curso livre de Marx e Engels para tratarmos de uma das obras mais queridas de Marx, uma das obras mais específicas, eu diria, das mais especiais no conjunto do opus de Marx, que vem a ser a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Esta obra, que por nós em português é traduzida e publicada pela editora Boitempo, ela tem uma virtude muito grande. Em geral, nós temos esta obra fragmentada. Ela tem dois pedaços, ela tem duas partes que guardam entre si uma afinidade muito grande, mas que, no entanto, tem uma lógica de escritura, de tessitura do texto muito específica. O próprio livro Crítica da Filosofia do Direito de Hegel talvez seja a parte mais extensa desta obra. São comentários que Marx fez, quando jovem, ao livro Princípios da Filosofia do Direito de Hegel, algumas partes, alguns trechos deste livro. Eu diria até mesmo que é a leitura mais tormentosa desta obra. Marx, ponto a ponto, em algumas partes do livro de Hegel, expõe estas partes. Hegel dividiu seu livro Princípios da Filosofia do Direito em parágrafos, e a partir daí, para cada parágrafo trabalhado por Marx, ele próprio, expondo o parágrafo de Hegel, faz em seguida os seus comentários. É um texto no qual Marx, de uma certa maneira, está preso à própria lógica do sistema de Hegel. Não preso às ideias, preso à forma, à cadência dos assuntos. Ele segue os assuntos de Hegel e logo em seguida faz os seus comentários. Mas este livro, para nós, é muito precioso pela segunda parte. A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel é de uma extrema valia para todos nós. A editora Boitempo, está aqui a nossa querida camarada Ivana, fez muito bem nesse sentido. A editora Boitempo coloca ao final um texto que é um dos mais preciosos textos de toda a obra de Marx, chamado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Introdução. O próprio Marx, quando jovem, escreveu os comentários ao texto de Hegel e logo em seguida, não satisfeito apenas com os comentários de algumas partes do texto de Hegel, ele próprio resolveu fazer um balanço da sua formação, tendo por vista o seu antigo hegelianismo. E aqui, ao final da Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, nós temos um dos textos talvez mais poéticos de todo Marx. É um dos textos mais profundos em termos de cadência. Marx é como se escrevesse aqui um libelo de poesia, inspirado com muita riqueza de metáforas, com comparações as mais brilhantes. Ele faz ao final do livro, portanto, um texto que seria primoroso se fosse só de literatura, mas é muito mais primoroso e valioso ainda porque é um dos textos fundadores da filosofia marxista. É um texto de transição, um texto de passagem do jovem Marx para depois, em outros textos, o dito Marx adulto, o dito Marx, enfim, do pleno marxismo, mas é um texto revelador pelos caminhos da transição, como Marx há de chegar por lá. Portanto, é preciso que nós, em primeiro momento, saibamos a importância desses dois textos. Eles são dois textos que, na verdade, complementam uma mesma lógica. O primeiro deles foi escrito em 1843, o segundo deles foi escrito em 1844. Neste tempo, é bom que nós lembremos, Marx, que é nascido em 18, ele tinha aí seus 26 anos, portanto, no esplendor da sua juventude, no esplendor da sua energia por propor o incômodo em relação à ordem e à situação social existente e a possibilidade de transformação disso. Portanto, é um texto cheio de poesia e cheio de energia. Eu recomendo em especial a leitura desse livro e, mais especialmente ainda, a sua parte final, o seu epílogo, justamente porque nesta parte final está o Marx, que nos dá talvez a primeira carta de abertura do pleno marxismo, que vem a ser a nossa forma de ver o mundo a partir de hoje. Talvez haja logo de início aqui, meus caros companheiros, um estranhamento a respeito de Marx, que falou num livro Filosofia do Direito de Hegel e fez uma crítica a esta filosofia do direito. É que ocorre aqui um fato que nós, às vezes, dele nos esquecemos, mas que é fundamental. Marx, de formação, não era graduado em filosofia
nem era graduado em economia, nem em ciências sociais, nem nada disso. Marx, de graduação, era formado em direito, era um bacharel em direito. Depois, acabada a sua faculdade de direito, Marx foi fazer o seu doutorado em filosofia pura. Portanto, de início, Marx teve uma formação de jurista. Eu digo de cátedra isso, enfim, milagre que Marx conseguiu escapar dos vícios e defeitos da nossa formação jurídica. Escapou e talvez foi um dos grandes filósofos da história cuja primeira formação, cujo primeiro ímpeto não veio da filosofia diretamente, nem veio da literatura diretamente, mas veio do próprio direito. E quem é Marx neste livro? Do que ele trata nesta obra em linhas gerais? Ele fala de Hegel. Isto aqui é fundamental para entendermos o livro de Marx. Esta obra de Marx é uma obra que voa, que navega por muitos assuntos, mas que tem um fio condutor. Marx, meus caros companheiros, está tratando de Hegel. E está fazendo um acerto de contas com aquele que foi até então a sua mais importante formação filosófica. Porque também existe aqui um fato que as pessoas dele também se esquecem em alguns momentos. Hegel, quando dava aula de filosofia, ele não dava aula da cátedra de filosofia da estética, ou de filosofia da religião, ou de filosofia política. A cátedra de Hegel, na Universidade de Berlim, era a cátedra de filosofia do direito. Portanto, o seu livro Princípios da Filosofia do Direito, cuja base é esta, a partir da qual Marx faz os seus comentários, é talvez um dos livros mais importantes de Hegel e da própria formação do sistema hegeliano. Passar pelo direito sempre foi um ponto muito importante da obra hegeliana e, de uma certa maneira, o primeiro acerto de contas de Marx com a filosofia traz também esta sua formação jurídica, faz uma amarração dos assuntos jurídicos a partir dos quais transborda, então, a sua filosofia para a própria questão do Estado. Portanto, o Marx, quando trata de... O Marx aqui é filósofo da política, o jovem Marx, filósofo da política, é, porventura, em algum momento, também um filósofo do direito. Hegel foi a base da formação filosófica de Marx, foi a base da formação jurídica de Marx, porque ao tempo em que esta obra de Hegel foi escrita, 1820 ela foi publicada, Marx escreve esse livro em 43 e a introdução em 44, portanto 23, 24 anos depois da obra de Hegel. No tempo em que Hegel escreveu os seus princípios da filosofia do direito, talvez já no cenário da Alemanha, Hegel fosse o filósofo que dominava toda a perspectiva filosófica daquele tempo. Existe um terceiro filósofo com o qual Marx dialoga na crítica da filosofia do direito de Hegel, e dialoga de uma maneira um pouco lateral, surda, mas ele está presente nas entrelinhas. Este outro filósofo com o qual Marx trabalha aqui é o próprio Kant. O acerto da filosofia de Marx com Hegel, de alguma maneira, também é o acerto da filosofia de Marx com Kant. Porque, em termos de filosofia do direito, Hegel fez esse acerto preliminar. E nós poderíamos dizer que na Alemanha havia, ao menos então no tempo de Marx, dois grandes partidos da filosofia. Um, o partido kantiano. Boa parte dos filósofos alemães, boa parte dos políticos alemães, dos juristas alemães, estava relacionada com a filosofia de Kant. Outra parte, profundamente vinculada à filosofia de Hegel. E houve uma cronologia histórica para entendermos isto, para situarmos depois o pensamento de Marx, inclusive no seu próprio livro. O pensamento de Kant é o primeiro grande pensamento iluminista a transbordar para o nível da política dentro da Alemanha. Houve um pensamento iluminista antes de Kant na Alemanha, houve, Wolff, por exemplo, foi um dos predecessores de Kant, mas esse pensamento iluminista que se deu antes de Kant, ele tinha um tipo de abertura muito mais dada a questões, por exemplo, da religião, muito mais dadas as questões dos costumes, como faziam os velhos iluministas franceses. Voltaire era um homem dos costumes, Voltaire zombava da igreja, Voltaire ria das questões sociais e culturais da França do seu tempo, e isso foi, de alguma maneira, o iluminismo também na Alemanha, até chegarmos em Kant. E por que Kant foi fundamental para formar o espírito político da Alemanha? Porque Kant, em todo o quadro do iluminismo, foi um iluminista cuja produção política, econômica, social
e filosófica no sentido amplo da palavra, foi tardia. Voltaire já era quase morto, Rousseau já era morto quando Kant começou a escrever as suas grandes obras. A Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática. Para nós, em termos de política, em termos de direito, a Metafísica dos Costumes, uma obra extremamente importante. E foi na década de 1790, quando Kant escreveu a sua última obra, que em termos de direito talvez seja a mais marcante, a mais importante, e é talvez um ponto de incômodo com a filosofia posterior de Hegel, que vem a ser um livro chamado A Paz Perpétua. Um dia, Kant, que era um homem muito metódico e muito sistemático, um homem de profundo rigor, as pessoas acertavam o relógio conforme Kant andava na rua, ele nunca atrasou e nunca saiu da pequena cidade onde ele morava. Um dia Kant estava andando no cemitério da sua cidade e ele viu lá uma lápide escrita: A Paz Perpétua do fulano de tal. Aí ele falou: preciso pensar o que é a paz perpétua. E ele escreveu um livro ao final da vida para dizer o que era a paz perpétua. Conclusão de Kant, em linhas gerais, nessa obra chamada Paz Perpétua: se todos os homens do universo pensarem do mesmo jeito e concordarem com todas as coisas, tiverem boa vontade, o mundo chegará à paz perpétua. Só na lápide, enfim, para acontecer alguma coisa nesse sentido. Esta é a filosofia de Kant sobre política, sobre direito e sobre justiça. Se todos os homens concordarem com todas as coisas, todos chegarão à paz perpétua, que é uma questão quase de tautologia, porque se todos os homens concordarem com tudo, óbvio, todos os conflitos vão de acabar. Isto foi a filosofia alemã em um grande período, final do século XVIII e comecinho do século XIX. Ocorre que ao final do século XVIII e começo do século XIX, em especial na primeira década do século XIX, na Alemanha, começou a se formar um grande pensador da filosofia, da política e do direito, que de alguma maneira era um kantiano em um certo nível, mas se nós levássemos as últimas consequências, era o mais radical antikantiano dentro da filosofia iluminista. Este homem é Hegel. E Kant, no começo, fez alguma fama dentro do mundo dos juristas, da Faculdade de Direito em Berlim, fez alguma fama no mundo da política, porque era um homem comedido. Kant era um iluminista com uma certa boa vontade com o mundo, e quando o rei da Prússia proibiu Kant de publicar o seu livro, ao invés dele se insurgir contra o rei, ele concordou e colocou o livro na gaveta. Então era um iluminista, burguês, defendia a transformação social, mas era um homem tímido, recatado e nunca lutou contra a ordem concreta do seu tempo. Lutou no nível do papel. Portanto, quando Marx também vai dizer aqui do seu cansaço com a filosofia alemã, que é ultra radical para todas as coisas, mas na prática não servia a nada, Hegel é um dos casos, mas outros anteriores também se viam, por exemplo, no caso de Kant, que também lutava no papel e não na realidade. Kant apregoava que para nós o que fosse justo estava na medida de cada indivíduo. Este era o individualismo metodológico. Cada um de nós, por conta própria, haveríamos de descobrir o que era o justo. O justo está no Estado? A resposta de Kant é incisiva: não. O justo está na cabeça de cada qual de nós. Traduzindo isto em linguagem de filosofia do direito, isto quer dizer direito natural, ou, em outro termo, justnaturalismo. Essa teoria teve o seu apogeu com Kant, que vem a ser o justnaturalismo. O rei do Estado, ou qualquer agente do Estado, ou legislador do Estado, fazem uma lei. Esta lei é boa, esta lei é correta, esta lei é justa. A resposta de Kant é dizer não. Justa é a lei que cada qual tem dentro de si. Aí vem toda uma certa esquizofrenia da filosofia de Kant para dizer o seguinte: então como é que a lei que eu acho que é justa é a mesma lei que ele acha que é justa e que essa multidão pode achar que é justa se cada um pensa sozinho? Então Kant diz: nós devemos pensar numa lei que possa ser aplicada para mim, para o outro e para todos, sem nenhuma exceção. Se uma lei for justa para todos, se uma lei puder ser aplicada para todos, esta lei será então para Kant um imperativo categórico. Esse imperativo categórico será justo. Se todos os homens tiverem boa vontade, todos os homens descobrem o mesmo imperativo categórico. Aí então o mundo entra na paz perpétua, como previsto pelo próprio Kant. Qual a solução kantiana para os problemas sociais do seu tempo? Kant vivia no mundo do absolutismo. O rei da Prússia, os reis e senhores da hoje Alemanha, cada qual dava a sua própria lei, ninguém perguntava para ninguém a respeito disto. A justificativa era que o poder do rei vinha de Deus.
Havia um ditado da Idade Média que foi profundo e foi muito vinculado em termos de filosofia política, que dizia Omni potestas nisi atel, traduzindo do latim para o português, todo poder nasce de Deus. Esse ditado, esta filosofia política era da Idade Média, servia para senhor feudal. Então o senhor feudal dizia, porque eu sou senhor e você é servo, porque Deus me deu o poder e ao servo deu a condição servil. O velho Agostinho, Santo Agostinho, já dizia isso num livro dele chamado Confissões. Aquele que nasceu senhor deve morrer como senhor, porque assim Deus quis. Quem nasceu servo deve morrer como servo, porque assim Deus quis. E o servo não pode tentar outra sorte, porque Deus quis a ele a condição de servo. E o senhor também não pode tentar outra, mas nunca se viu um senhor que quisesse ter tentado outra sorte que não fosse essa, porque ele deve morrer com o encargo de senhor, porque Deus lhe deu este encargo muito difícil de ser senhor. Isso era a filosofia política medieval. Isto passou para toda a filosofia política moderna, transferindo o senhor feudal para rei. Alguém é rei porque Deus quis. Então ele dá a lei e as pessoas seguem a lei. Nisto veio todo o iluminismo, que em algum momento foi progressista, e Voltaire, por exemplo, dizia, Deus escolheu uma pessoa para ser rei. Esta é a filosofia política dos absolutistas. Esse é o pior Deus do mundo, porque Deus tinha lá as nuvens da França, olhou para milhões de franceses e escolheu para mandar nos outros Maria Antonieta. Aí abriu as nuvens em Portugal e escolheu para mandar nos portugueses Maria a Louca. Nenhum pai de família médio erra tanto na escolha de pessoas para delegar o poder do que Deus. Ou seja, conclusão final da história, esta filosofia política que vem de Deus está profundamente errada. Então, Voltaire já dizia, quem gostar de Deus, esqueça de Deus, porque toda pessoa que chama Deus para falar que Deus escolheu Maria Antonieta está fazendo um traje contra Deus. Então as pessoas que forem verdadeiramente crentes a Deus, esqueçam do nome de Deus para questões de política. Não foi ele que escolheu os governantes. Kant também falou isso. O governante que fala que a sua lei é boa, esse governante está mentindo. A lei boa é aquela que nós pensamos no uso da nossa razão. Então vem daqui aos que talvez não tenham uma leitura com mais tempo de experiência com o direito, vem daqui duas palavras, dois jargões, que são muito utilizados por Marx, inclusive neste livro, porque Kant fala isso, Hegel fala isso, ele é obrigado a tomar partido disso, que vem a ser uma oposição entre direito natural, ou também chamado justnaturalismo, é a mesma coisa, a mesma palavra, que seria o direito aurido, extraído da nossa razão individual. E a aposta de Kant aqui é muito alta, todo homem consegue ter a razão dentro de si, todo mundo terá a mesma razão, se todos os homens tiverem boa vontade, é mais ou menos como o mundo dos Smurfs, enfim, se todos os homens pensarem igualmente, o mundo viverá em paz, esse mundo não existe, esse mundo nunca aconteceu na realidade, o reino dos Teletubbies, enfim, os Teletubbies concordam entre si. Mas eu dizia isso numa aula minha para os meus alunos de direito, levantou a mão um aluno e disse, professor, até os Teletubbies brigam. Claro que se não brigasse, não teria uma história para contar todo dia, enfim. Então, nem nos Teletubbies há paz perpétua. Muito bem, meus senhores. Isto é Kant. Existe um direito natural que está na nossa razão. Contra quem ele fala? Contra outra ideia que nós, em termos de filosofia política e do direito, a ela damos o nome de direito positivo. E esta palavra será a chave para entendermos este livro de Marx em relação a Hegel. Direito positivo. Marx, de começo a fim do livro, fala em direito positivo. A pessoa que pega o livro pela primeira vez fala, o que seria um direito positivo? Um direito legal, bom, positivo para frente? Não. Direito positivo não é isso. A palavra, aliás, é muito ruim. Direito positivo vem de direito posto, imposto. Alguém impôs um direito a nós e não perguntou se queremos esse direito ou não. Não perguntou se essa norma é justa ou injusta. Este é o direito chamado positivo ou posto, imposto. No Brasil hoje é crime, um exemplo banal, no Brasil hoje é crime vender maconha, não é crime vender caninha 51. Por quê? Porque o Estado assim impôs. Não há uma lógica interna nas normas. Ele mandou falar que tal coisa é crime e tal outra coisa não é crime. Esse é o direito que nós chamamos de positivo. Perguntem da racionalidade da lei. Não tem. Nós podemos dizer, no uso da nossa razão, tudo aquilo que for droga, seja para fumar, seja para beber, para tomar, deve ser proibido, ou então, já que é assim, tudo que for droga é também permitido. No Brasil não tem essa lógica, em nenhum país do mundo o direito tem essa lógica. Certas coisas o Estado impõe de tal modo, certas outras impõe de tal outro modo.
Muito bem, Kant dizia, o direito positivo é ruim. Por que ele dizia isto? Porque ao tempo de Kant, quem dominava os estados na Europa eram os reis absolutistas. De fato, o direito positivo dos reis absolutistas, pelo burguês, era considerado extremamente ruim. Então só sobrava uma coisa para Kant. Se a realidade era ruim, lhe sobrava, em termos de filosofia política e do direito, só um pensamento. Eu vejo Maria Antonieta fazendo desgraça, o rei Luís fazendo as piores leis. Em Portugal, os reis odiosos. Na Espanha, a mesma coisa. Nos países que hoje são a Itália, também uma enorme dificuldade com o direito positivo. O que falou Kant? A única lei boa está na razão. O que equivale mais ou menos naquilo que a gente vê hoje no senso comum, a pessoa que só vê desgraça, tragédia, sofrimento, fome, miséria, doenças, injustiça e tudo mais, ele fala, entreguei na mão de Deus. É a única coisa que restou. Kant, para não entregar na mão de Deus, porque Deus também estava do lado dos absolutistas, porque a Maria Antonieta também dizia que Deus é que escolheu ela. Então só restou uma coisa, Kant, entreguemos na nossa razão individual, que é a única coisa de boa que pode existir no mundo. Muito bem, meus caros, este foi o Kant de 1780 e 1790. Passados 5 ou 10 anos, Kant, que era um gênio da filosofia política, tornou-se um filósofo do direito condenado ao ostracismo. Por quê? Porque toda a briga da filosofia burguesa durante os 300 anos de Idade Moderna foi para provar que existe uma razão dentro de nós, existe uma justiça dentro de cada um de nós, melhor que a do Estado. Porque durante 300 anos o Estado era absolutista e a burguesia estava fora do Estado. Aconteceu que quando Kant fez, talvez, a mais importante obra para tentar provar que cada um tem uma razão dentro de si contra o Estado e a razão de cada um de nós é melhor que a do Estado, neste mesmo tempo, meus senhores, a burguesia abandonou a própria filosofia, porque passados 5 anos da obra de Kant, na França, por exemplo, a burguesia tomou o Estado nas mãos. A Revolução começou em 1789, ela começou em 89, Kant estava escrevendo em 1780, 1790, de repente, tudo que Kant produziu, que era espetacular, esplendoroso para a filosofia burguesa do seu tempo, não foi mais útil nem necessário ao seu tempo. A burguesia agradeceu a Kant e falou, muito obrigado por tudo que fez enquanto estávamos fora do Estado, mas agora o Estado é nosso. Então nós não precisamos mais da filosofia de Kant. Neste dia entrou em cena um jovem que é o filósofo trabalhado aqui por Marx, que é o jovem Hegel. Hegel um dia era muito jovem, era aluno da faculdade em Berlim, viu Napoleão andando com a sua tropa passando pela cidade de Iena. O que fez então o jovem Hegel? Plantou uma árvore em homenagem a Napoleão Bonaparte. Eis o espírito do nosso tempo passando por aqui. Vejamos nós, Kant, quando falava de razão, ele nunca pensou que um dia um burguês fosse dominar o poder do Estado, ou pelo menos estava longe do seu cálculo de possibilidades. Hegel viu um burguês do tamanho de Sarkozy, mais ou menos, um pouquinho menor que Sarkozy, andando e mandando no Estado francês e passando pela Prússia, passeando pela Prússia em cima de um cavalo. Não se sabe se com uma mulher tão bonita quanto a do Sarkozy. Mas vejam lá, Hegel viu isso e percebeu a seguinte coisa, a filosofia burguesa, e ele também era um burguês, ficou 300 anos defendendo o seguinte, o direito positivo do Estado, que era absolutista, é injusto. O melhor direito está na razão que está dentro da nossa cabeça. Muito bem, no dia em que a burguesia tomou o poder dos Estados, a primeira coisa que era de se esperar, e Engels, não Marx, Engels riu disso mais tarde, era se Kant e todos os burgueses batiam palma para isso, se Kant dizia que todos nós temos a justiça dentro de nós, e todos com boa vontade concordam com todos, acabado o Estado absolutista, devemos acabar com o Estado, ou seja, devemos soltar cada um para seguir a sua lei e todos concordarão com a mesma lei. Mas a própria burguesia batia palma para Kant, mas sabia que o que ele falava era muito aleado, era muito falso, era muito estranho. Ninguém tinha razão dentro de si. Por via das dúvidas, o que fez então a burguesia? Decretou que tudo aquilo que era o chamado direito natural passou a ser, a partir desse dia, direito positivo. Então a Revolução começou em 89, 1789, em 1804, portanto 15 anos do começo da Revolução, Napoleão decretou aquele que foi o primeiro grande código, o sistema de normas do mundo, o Código Civil francês, o Código Napoleão. Tudo aquilo que a burguesia defendia nas ideias, Napoleão pôs na prática. Código Civil, aliás, que é mais ou menos o mesmo Código Civil para todos os países capitalistas do mundo até hoje.
com alguns pilares, alguns alicerces. Quais são? Até hoje, quem abre o Código Civil do Brasil, por exemplo, vê isso. O Código Civil da França, do Japão, é assim, em qualquer lugar o Código Civil é esse. No que se baseia isso? Se baseia na ideia de que existe liberdade. Liberdade acima de tudo. Que liberdade é essa? Liberdade de fazer contrato. Se eu quiser contratar qualquer coisa com qualquer um, eu posso. Liberdade de tirar o negro da senzala, eles esqueceram. No Brasil, nos Estados Unidos, havia liberdade, havia Código Civil, e, no entanto, ninguém se lembrou de tirar o escravo da senzala. Igualdade era outra defesa, além da própria liberdade, era igualdade. O que vem a ser esta igualdade dos juristas de Kant e do direito natural, depois direito positivo. Igualdade de todos perante a lei, só. Não era uma casa para cada um, não era igualdade de escola, não era para falar ou fazer com que todos tivessem as mesmas condições. Era somente igualdade perante a lei. Em termos jurídicos, nós chamamos a isso de isonomia, norma igual para todos, só. Não é condição igual a todos. É a igualdade que é desejada pela própria burguesia. Além disso, um outro complemento no Código Civil e nos direitos da burguesia, o sacrossanto direito da propriedade privada, contra o qual Marx, inclusive, se debate no livro com muita ênfase. Aquilo que é de um é dele contra todos os demais. Em termos de direito, nós costumamos falar que o princípio da propriedade privada, ele se chama erga omnes, em latim, contra todos. Se é meu, ninguém pode tomar o que é meu. Eu não preciso dividir com ninguém. Eu sou dono de uma fazenda improdutiva. Tem 457 famílias na porta da minha fazenda, na cerca da minha fazenda, morrendo de fome. Eu peguei toda a plantação da minha fazenda e pisei em cima, taquei para o alto e fiz malabarismo com ela. Juridicamente eu posso? Posso. É minha. Que é um festival de coisas que nós vemos hoje na sociedade burguesa, exatamente isso. A senhora tal da alta sociedade do Rio de Janeiro comprou um anel de diamantes e deu para sua cadela. Enfim, segundo o noticiário dos jornais de um tempo atrás. Ela pode dar um anel para a cadela? Pode, porque é dela o dinheiro, portanto a propriedade privada é dela. Ela faz o que quer com aquilo que seja dela. Ora, esta é a lógica da propriedade privada. Ela vem escrita na bandeira da Revolução Francesa? Não. Liberdade vem. Igualdade vem. Este que é o mais atroz, é o pior de todos, tiraram da escrita da bandeira da Revolução e colocaram do lado fraternidade, que é esmola para o pobre, enfim, coisas nesse sentido. Acrescento de um quarto princípio, que é o princípio da família, da sacrossanta família burguesa, que esse princípio não precisava ter, mas a burguesia faz questão de tê-lo, enfim, de pagar uma grande honra em relação à tradicional família burguesa, ou seja, quem olha hoje o Código Civil do mundo vê 4 partes, uma parte geral, que diz que todos são iguais. Uma parte dos contratos, todos são livres para contratar o que bem quiser. Por isso, muitas pessoas são contra o direito de trabalho, porque o direito de trabalho diz, vocês não são livres para contratar do jeito que quiserem. Tem que pagar salário mínimo, tem que dar descanso. A burguesia é contra esse princípio. Se alguém contratar comigo e trabalhar 23 horas por dia, ele assinou e quis, é um direito. De ambas as partes. Igualdade, liberdade para direito das obrigações, dos contratos, direitos que nós chamamos de reais, coisas, res, coisa, propriedade privada e depois família. Portanto, está aqui o rol dos direitos que foram buscados pela burguesia. Kant falava que isso estava na razão, o que é um absurdo. Imaginemos nós um escravo negro na senzala, se nós chegarmos a ele e falarmos, escravo, no uso da sua razão e da sua boa vontade, qual norma é a justa? Ele vai dizer, a norma justa é a liberdade de comércio, não é que eu saia da senzala. Nenhuma pessoa no uso da sua razão vai dizer isso. Um pai de família com 10 filhos embaixo do braço, morrendo de fome, ao lado de cá de uma cerca e vê do lado de lá as pessoas pegando a comida e tacando no alto e pisando na comida. Ele vai dizer, no uso da sua razão, qual é a justiça? No uso da minha razão e da boa vontade, concordo que a justiça seja propriedade privada. Ninguém diz isso. Por isso, o jovem Hegel olhou para isso e falou, quem resolve o problema não é a filosofia, é o direito. Por quê? Porque a norma tal é justa, não é porque nós individualmente concordamos que ela seja justa. A norma tal é justa porque o Estado falou que esta é a norma. O que Hegel fez, meus senhores? Fez a grande transferência necessária para a burguesia. Passou as normas da justiça, não mais do campo do indivíduo, passou-as para o Estado. É o Estado que dá a razão. Portanto,
As pessoas podem concordar ou não de que propriedade privada seja justa, podem concordar ou discordar. Não precisamos mais de Kant. O que importa é que o Estado falou que a propriedade é privada, não é coletiva, não é pública, não é social, então as pessoas devem respeitar o Estado. Começa aqui a segunda fase da filosofia política burguesa. A primeira é de todos os iluministas do século XVIII, de Kant. A burguesia estava fora do Estado, então onde estava a justiça? Em cada indivíduo. Da virada do século XVIII para o XIX, a burguesia tomou o poder do Estado, no Estado. Onde está a justiça? No Estado. Então, meus caros, foram 300 anos de direito natural. A mesma classe que defendeu por 300 anos o direito natural, da noite para o dia passou a defender o direito positivo. E Hegel observou isso e achou isso um absurdo. Como é possível que uma classe, a mesma, tenha produzido 300 anos de uma filosofia e da noite para o dia tenha cuspido na sua filosofia e inventado outra? Hegel ficou tão incomodado com isso, ele disse: Kant está errado. Por quê? Kant achava que uma vez que nós descobríssemos a razão, ela valeria para todos em todos os tempos, ou seja, a justiça seria eterna. O que Hegel descobriu que a justiça não é eterna. A classe pensava X e depois pensou Y. O que descobriu Hegel, meus senhores? A história. Por causa disso, Hegel descobriu a dialética, coisa que Kant desconhecia profundamente, porque para Kant, no dia em que chegássemos à razão seria eterna. O universal kantiano seria aposto naquilo que nunca mudaria em tempo nenhum. E Hegel vai dizer: não, as coisas são históricas. Inaugurou a história para dentro da política e para dentro da filosofia. Ora, como desenvolve Hegel o seu livro Princípios da Filosofia do Direito? Hegel começa a desenvolver a sua reflexão a respeito do Estado e do direito. Como é que nós chegamos ao Estado e ao direito? Observemos nós a cadência da evolução das ideias de Hegel. Se nós fôssemos kantianos, os senhores vão dizer: mas hoje existe ainda kantiano? Existem, e muitos. Demais. Enfim. Por exemplo, Habermas hoje se declara, em termos de filosofia de direito, um kantiano. Então, é um pouquinho mais de marcha ré em termos de história. Hegel. O que Hegel tem a nos ensinar em termos de filosofia do direito? Em face de Kant, que dizia: a razão está no indivíduo, Hegel fala: a razão está no Estado. A burguesia, no fundo das suas ideias, das suas necessidades, ela sempre foi na prática hegeliana. No fundo, ela gostava de Kant, Kant foi bonzinho, Kant conseguiu provar, entre aspas, que todas as pessoas pensando sozinhas são burguesas. Só que no fundo a burguesia sabia que Kant serve para deixar no coração, mas nas mãos precisa de Hegel. Por quê? Porque na hora de fazer com que alguém que desrespeita a propriedade privada passe a respeitá-la, não é chamando para a boa vontade: venha concordar comigo, eis a razão eterna, nada disso. É o Estado que impõe, encarcera. Eu roubei o que é do outro, eu vou preso. Portanto, meus caros, Hegel é a prática do burguês. A mão do burguês é hegeliana, o coração do burguês é kantiano. Isso é verdade, porque o burguês sabe que, como Hegel viu que a burguesia pensava X, depois passou a pensar Y, o próprio Hegel deixou a porta aberta para dizer: no dia de amanhã o mundo pensa Z, contra a burguesia. A burguesia sabe que Hegel é o apogeu da sua estrutura política, mas ao mesmo tempo é o anúncio do seu perecimento. Se tudo é histórico, a justiça é histórica, inclusive a justiça burguesa será histórica. A burguesia, no fundo, aplica Hegel no dia a dia, mas no fundo ela tem uma alma kantiana. Quando o Estado não é tão bom quanto a burguesia queria, ela volta para trás. Observemos nós. Hegel passa a dizer então no seu livro Princípios da Filosofia do Direito que o Estado é o elemento mais importante de toda a tradição, de toda a produção da razão. Onde Hegel escreve isto? Hegel faz aqui uma evolução no princípio da filosofia do direito de muitas formas de pensamento sobre a justiça. Ele começa falando desde as formas primitivas. Esse livro, Princípios da Filosofia do Direito, é um livro longo, cheio de parágrafos, cheio de fases, cheio de etapas. Ele começa dizendo desde os mais rudimentares princípios sobre justiça. As pessoas que consideram que justiça é a ideia da sua família, do seu clã, do seu grupo social. Isto vai se sofisticando, vai evoluindo. A ideia da burguesia moderna, da sociedade civil como portadora da justiça e não do Estado. E chega a um ponto, e Hegel vai dizer isso, em que a humanidade evolui e ela passa a falar: a partir de agora a norma boa não está mais na dependência da vontade de um ou de outro. A norma boa está dentro do Estado. Em que parte do livro Hegel começa a dizer sobre isso? Começa a falar sobre isso no parágrafo 258 do livro Princípios da Filosofia do Direito. Nesse parágrafo 258, Hegel fala talvez aquela que seja
a mais profunda e impactante frase da política, da filosofia política do seu tempo. Hegel fala o seguinte: o Estado é a razão em si e para si. Isso é literal, abrindo e fechando aspas. Parágrafo 258 dos princípios da filosofia do direito. O Estado é a razão em si e para si. Isto veio em discordância profunda com a filosofia iluminista e a de Kant. Porque para Kant uma norma do Estado só seria justa se ela estivesse em consonância com a razão do indivíduo. Então o Estado é a razão para o indivíduo. Se a burguesia achar que a norma do Estado é ruim, a burguesia deve destruir esta norma do Estado. Hegel falou o contrário. O Estado é a razão em si e para si. É só o próprio Estado que o Estado presta as suas razões e a sua legitimação. O único direito justo é o direito positivo, não é o direito natural. Hegel acabou com o justnaturalismo. Depois dali, depois de Hegel, nunca mais um grande filósofo do direito foi justnaturalista. Todos são positivistas para frente, para trás, muito dificilmente algum o foi. O único que conseguiu furar a história agora, no final do século XX, foi Habermas, que ele conseguiu voltar ao justnaturalismo. Tirando ele, mas ninguém levado a sério foi justnaturalista. Então vai dizer Hegel, o Estado é a razão. Onde Marx começa a falar, na crítica da filosofia do direito de Hegel, das suas questões importantes. Observemos nós. Hegel faz todo um excurso, toda uma evolução, a começar da família, da moralidade, da religião, até chegar no Estado. As pessoas, quando leem os princípios da filosofia do direito de Hegel, as pessoas consideram que a parte mais bonita de Hegel é a primeira parte. É quando Hegel fala da família, da religião, da moral, da eticidade de modo geral. Esta parte comove a burguesia, é verdade. A burguesia fica encantada com a primeira parte do livro de Hegel. Puxa vida, eu não sabia que a família é uma célula que depois, a partir dela, nós chegamos à ética do Estado ou coisas nesse sentido. Então as pessoas gostam desse discurso, tradição, família e propriedade. Marx ignorou solenemente a primeira parte de Hegel. Ele fez uma leitura de Hegel no livro Crítica da Filosofia do Direito de Hegel muito estranha à primeira vista. Ele fez a leitura que faz um jurista, e ele era aluno de direito recém-formado naquele tempo. Qual é a leitura que faz um jurista? O jurista pula a primeira parte de Hegel inteira e vai lá onde interessa. História de família, religião, amor entre os homens e tudo mais, pulamos tudo isso, chegamos à parte que interessa. Qual é? O Estado impôs a lei e o Estado é a dominação. Hegel começa a falar de Estado no parágrafo 258, onde começa a leitura de Marx, do parágrafo 260 em diante. É provável que Marx tenha falado do 258 e 259, deve ter perdido a folha de rosto, enfim, com o passar do tempo da sua obra, porque ele começa do 260, ele podia ter feito dois parágrafos antes da sua obra. Ele começa do 260, diretamente falando das questões do Estado e vai adiante. Ou seja, é um texto no qual Marx não fugiu dos assuntos mais importantes de Hegel. Ele pegou o touro à unha. Qual é o assunto importante? O assunto importante é o que é o Estado. Por que a política do Estado é justa? Porque o Estado dá a norma que é correta. Hegel tem esta primeira grande parte, entre aspas, moral, e tem a parte política específica, e Marx foi a ela. Foi justamente essa primeira parte. Mas existe um trecho de Hegel, nos princípios da filosofia do direito, que não passou esquecido para o texto de Marx. Muito pelo contrário, Marx sabia que aquele trecho é o mais importante. As pessoas, em geral, pulam esse trecho, porque não sabem da importância, e vão para onde justamente não importa. O livro Princípios da Filosofia do Direito de Hegel começa do seu parágrafo primeiro e vai adiante. Do 258 para frente, a parte política propriamente dita de Hegel, e Marx foi nesta parte. Só que Hegel escreveu um prefácio aos Princípios da Filosofia do Direito, que é talvez uma das páginas mais belas de toda a história da filosofia, o prefácio do próprio Hegel. E as pessoas, quando pegam um livro de Hegel, vão direto para o parágrafo primeiro e esquecem do prefácio. O prefácio, meus caros, é talvez a carta de testemunha de Hegel sobre a sua própria filosofia. É lá que está a mais célebre de todas as frases de Hegel, não está em nenhum livro de filosofia geral, está no livro de filosofia do direito, na qual Hegel fala que o que é racional é real e o que é real é racional. Está no prefácio dos princípios da filosofia do direito. Lá também está este símbolo magnífico de Hegel, depois dá no socialismo, o símbolo que vai dizer que a razão é rosa na cruz do sofrimento presente. Logo em seguida que o Estado, logo em seguida que o que é racional é real, o que é real é racional,
existe uma outra frase de Hegel magnífica, dizendo que é a razão rosa na cruz do sofrimento presente. Esta parte rosa na cruz do sofrimento presente, razão e realidade estando em uníssono, é a segunda parte do próprio livro de Marx. Ele escreveu a crítica a uns tantos parágrafos de Hegel, e depois ele escreveu uma outra obra, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Introdução, que estão ambas aqui, na qual ele faz um balanço geral do prefácio do próprio Hegel. E tão poético quanto Hegel fez o seu prefácio, porque Hegel, na cadência dos parágrafos dos princípios da filosofia do direito, é um autor à la filosofia estruturalista, ou seja, ele vai analisando e dissecando ponto a ponto. No prefácio ele é um gênio da poesia. A razão é rosa na cruz do sofrimento presente. Marx está também, de uma certa maneira, dialogando neste nível de intensidade que comove as pessoas até pelos sentimentos. Por que Hegel teria falado que a razão é rosa na cruz do sofrimento presente? Porque ele é melhor que Kant por causa disso? Porque daqui Marx se sensibiliza e começa a sua trajetória de filósofo, desculpem a redundância, marxista, justamente a partir desse momento. Para Kant, o homem que pensa sozinho e pensa com boa vontade descobre o mesmo que os outros homens pensando sozinhos de boa vontade. Todos os homens concordarão com todas as coisas se todos tiverem boa vontade. Muito bem, esta é a ideia kantiana. Então, para Kant, o mundo só tem flores. Porque todos, se pensarem as coisas com razão, concordarão com todas as coisas. Não há conflito, não há classe, não há interesse contraposto, nada disso, não há exploração. Porque todos os homens pensam igual a outros homens. Portanto, é um mundo perfeito. Hegel, neste ponto, foi o primeiro a pôr o dedo na ferida. A razão não é esta boa vontade geral de todos os homens que concordam com tudo em todos os tempos. Como a burguesia sempre quis pensar, ela diz burguesia. Por que uma pessoa acorda de manhã e vai trabalhar? Porque quis. Porque não vai o senhor de escravo chicotear a pessoa. Ela acorda 4 horas da manhã na favela e pega 3 horas de ônibus e trem, teoricamente porque quis, assinou um contrato de trabalho para ser explorado por outros durante esse período. Então vejam, a burguesia tem esta ideia de que as pessoas são exploradas porque querem, todos concordam com tudo. Eu não sei se sou explorado pelo Antônio Emílio de Moraes ou sou explorado pelo Olavo Setúbal. Escolhi ser explorado pelo Lázaro Brandão, então vou para o Bradesco. Enfim, isso não é uma questão de escolha. Sou explorado, não tenho condições econômicas, devo vender minha força de trabalho a alguém. É isso. Enfim, então é o lado justamente horroroso da situação. Por que Hegel falou então que a razão é rosa na cruz? Porque até então a filosofia não via nada que fosse sofrimento. Hegel falou, a razão é rosa na cruz do sofrimento presente. É no livro em relação ao qual Marx trata da sua reflexão. Rosa na cruz do sofrimento presente. Porque a humanidade sofre e sangra na cruz. Aqui Hegel está despontando para a ideia que Marx desenvolve com muito mais clareza e ênfase, que é a ideia de classe. A humanidade sofre na cruz. E que é a razão? A razão é aquela que não vai se ocupar lá do sofrimento do escravo da Roma antiga, ou do sofrimento do índio do Brasil em 1593. A razão se ocupa do sofrimento presente, do hoje. Isso aqui para Marx é fundamental. A nossa ocupação fundamental em termos revolucionários é o capitalismo. Ninguém faz aqui história para chorar o feudalismo. Que pena, os donos de escravos em Roma exploravam os seus escravos. Nossa questão é, os donos do capital exploram o trabalhador. Nossa preocupação é o sofrimento presente. Agora, Hegel aqui faz um contraponto poético que quase é o mesmo de Marx. A razão deve atentar para a cruz do sofrimento presente. Portanto, o mundo não é o mundo da alegria, da boa vontade, onde todos concordam com tudo. Não, o mundo é um mundo de cruz. Pessoas sangrando. Grupos sociais sendo explorados. A Revolução Industrial no auge dessa exploração. Mas a razão é rosa na cruz do sofrimento presente. Quer dizer, rosa na cruz. Do sofrimento sairá a libertação. Da cruz sairá a rosa. A rosa nasce na cruz. A rosa do socialismo vem logo em seguida como um exemplo muito forte desta imagem já dada por Hegel nos princípios da filosofia do direito. Quem é o homem de pensamento crítico e amplo? É o que vê o sofrimento e a rosa que pode surgir na cruz. Este é o revolucionário. Ele olha o capitalismo e fala, é um sistema de injustiça. Mas esta injustiça amanhã poderá ser justiça. Marx, na sua parte em que corresponde, no seu livro Crítica da Filosofia de Hegel, a introdução
que é a introdução também de Hegel nos seus princípios da filosofia do direito, Marx fala isso. Nós devemos ter uma espécie de ímpeto, que podemos dizer é igual ao ímpeto hegeliano poético, para dizer, palavras de Marx: hoje não sou nada, ponto e vírgula, tudo serei. Hoje nada sou, mas tudo eu serei. Isto é a rosa na cruz de Hegel, traduzida por outra imagem poética. Hoje a sociedade é explorada, hoje os proletários não têm condição nenhuma, no entanto, amanhã tudo serão. Ou seja, a imagem de que a dialética se constrói a partir do sofrimento para a plenitude. Esta belíssima imagem de Hegel, da rosa na cruz, como razão do sofrimento presente, é também a imagem de Marx ao dizer que hoje o proletariado não é nada, mas tudo ele será. Por que isso, meus caros? Porque os velhos kantianos diziam que hoje nós não somos nada, amanhã a gente será alguma coisinha. Com boa vontade nós teremos água, com boa vontade nós teremos esmola. Hegel e Marx nunca pensavam nisso, pensavam no nível de sofrimento em prol, ou então do sofrimento extraído a própria transformação. Este é o Hegel que tem uma parte de introdução a qual corresponde uma introdução de Marx. E é muito engraçado porque a introdução de Marx é a segunda parte do livro. Estou dizendo, em todo lugar é assim, crítica da filosofia do direito de Hegel, barra introdução, é a segunda parte do livro. Em Hegel é a primeira, em Marx é a segunda, que corresponde a esta imagem poética que dá, permitam-me dizer, as energias do socialismo. Esta força de imagem que comove as multidões. Enfim, Marx, quando é lido pelas multidões, esta página da introdução da crítica da filosofia do direito de Hegel marca todas as pessoas, dizendo, eis aqui um caminho nosso necessário. Qual é a parte mais técnica, mais específica, aquela que analisa ponto por ponto? É o comentário de Marx aos parágrafos dos princípios da filosofia do direito de Hegel, no qual ele começa a dizer o que é o Estado, o que se dá em termos de estrutura geral. O que Marx tem a nos dizer contra Hegel e contra Kant? Marx aqui é declaradamente alguém que se apaixonou neste livro pelo hegelianismo, está ainda enamorado do hegelianismo, mas sabe que um dia haverá o divórcio. Está tudo bem, está tudo andando bem, mas ele sabe que no dia de amanhã o divórcio ocorrerá. Talvez seja a última noite de amores já com Hegel. Amanhã será divórcio. O que vai dizer Marx? Vai dizer que Hegel está certo, porque ao final das contas, o problema da filosofia não está, como dizia Kant, simplesmente na razão, na boa vontade, naquilo que as pessoas concordam ou discordam individualmente. O problema da filosofia está no mundo. Hegel já dizia isso, quando nos falou para pensar nas questões sociais dentro do Estado, e não fora do Estado, numa razão que estivesse dentro de cada indivíduo. Então aqui, de uma certa maneira, Marx apoia o movimento hegeliano. Ainda apoia aqui dentro. Mas ele já começa a desenvolver aqui algumas coisas ainda no nível de um germe de pensamento e outras já de maneira bem explícita, a própria crítica à ideia hegeliana. Em que nível esta crítica se põe? Em primeiro lugar, uma crítica que aqui é fundamental, a própria visão escatológica, no sentido religioso, de Hegel em relação à própria religião e ao Estado. Porque Hegel, em pedaços da sua vida, aliás, desde a juventude, Hegel, é bom que nós nos lembremos, ele começou como filósofo escrevendo um livro chamado Vida de Jesus. Ele tinha uma formação religiosa de extrema marca, de extrema importância. E o próprio Hegel chegou a se aventurar no sentido de falar que o Estado é a encarnação da razão como substituto da religião. O que levou alguns a considerarem então que Hegel fosse uma espécie de cristão panteísta, porque se a realidade é o Estado é a razão, e a razão está na realidade, tudo que está na realidade sendo razão, a razão é Deus, então Deus está nas coisas, então isso seria uma espécie de panteísmo. Marx fala muito bem a esse respeito, e Marx reconhece que é melhor ver a religião nas coisas concretas do mundo do que falar como Kant, como os demais, que Deus escolheu Maria Antonieta, melhor Hegel. Mas ainda assim não é um Hegel que devamos seguir por conta própria. Eis aqui, então, o Marx vai falar de algumas coisas extremamente importantes a nós em termos da própria filosofia. Ele começa justamente falando a respeito das questões que são para nós muito claras. A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. Ou seja, a religião aqui
ao mesmo tempo legitima e protesta contra a realidade existente. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. A religião é o ópio do povo. As célebres frases de Marx, marcantes frases de Marx, que ficam para a história da humanidade, estão neste livro. É um dos livros mais poéticos do próprio Marx. É um livro que guarda momentos para a história. Porque aqui ele faz o acerto de contas com um Hegel, que também vê a religião nesta dialética cruzada, ou seja, a religião se vê no mundo. Mas se o mundo é de mazela, muito bem que a religião seja vista no mundo e não mais na metafísica dos céus. Mas ainda assim preciso fazer a crítica do próprio mundo. Portanto, Marx começa nesse movimento a dizer: Hegel deu um passo extraordinário em face do kantismo, em face do individualismo, do subjetivismo voluntarista dos kantianos, ou seja, o mundo está dentro de mim. Hegel fez algo daqui de magnífico, mas, ao mesmo tempo, este magnífico tem um dado pernicioso. Quando Hegel fala para que vejamos o mundo, ele fala: eis o mundo, e o mundo é racional. Marx concorda: eis o mundo, e o mundo não é racional. Eis o Estado, e o Estado não é democrático. Este é um limite ainda do jovem Marx, porque Marx aqui vai se debater com os próprios argumentos hegelianos contra Hegel. Eis o Estado alemão. O Estado alemão é a razão? Não, não é a razão. O Estado alemão é democrático? Não é. O Estado se diz democrático e ele não é democrático. O argumento de Marx ainda aqui é um pouco refém desta crítica humanista no sentido lato, que foi da própria formação marxista e foi de Hegel. Ou seja, nós, de uma certa maneira, estamos criticando o Estado porque o Estado não dá o que promete. Isto é a crítica do jovem Marx, das primeiras obras. Um pouco logo em seguida ele já fala que promessa e falta de promessa não é o problema são situações concretas da sociedade. Aqui ainda ele fala isso. O Estado nos fala que é a razão, mas ele não é a razão. E é verdade. Aí vai depender do ângulo que nós queremos observar isso. O que Marx falou é verdade. O Estado não é a democracia. Alguns falam, mas Marx podia ter avançado mais, mas ele avança. Vem uns 2 ou 3 anos a mais para Marx, que 2 ou 3 anos depois ele avança no sentido de especificar a classe que pode fazer a transformação social e não ficar no nível simplesmente desta acusação contra o próprio Estado. Marx trata contra Hegel porque considera que Hegel, de alguma maneira, objetiva as coisas no nível do Estado e torna o Estado, então, a armadilha na qual se fecha o revolucionário. Isso aqui talvez seja um ponto muito importante da filosofia de Marx nesse nível. A armadilha que Hegel põe para a filosofia política e do direito é sempre a armadilha do Estado. Todas as questões devem ser processualizadas dentro do Estado. Então, há trabalhadores. Como é que os trabalhadores podem garantir as suas intenções, os seus interesses? Dentro do Estado. Então, se os trabalhadores tiverem um partido, eles conseguem garantias, eles conseguem vitórias dentro do Estado. De uma certa maneira, Hegel deixa todo o nível da política refém das questões da própria estatalidade. Marx quer transcender a isto. No final da introdução da crítica da filosofia do direito de Hegel, Marx já antevê que há uma classe que há de destruir toda esta realidade política do Estado. Esta classe é a classe dos trabalhadores. Portanto, ela é a única classe que pode estar aqui em condições de classe universal. Vejamos nós que ainda esta tendência a querer encontrar uma classe dita universal é uma tendência aqui ainda de alguma maneira hegeliana, uma certa, e também de algum sentido kantiano. Muito perdido, mas ainda um fio de kantismo nessa história. Há uma classe universal, ela dará a razão para todos os demais, a classe trabalhadora. Isto é Marx contra Hegel. Marx também faz uma segunda crítica virulenta aqui no livro a uma certa escola de pensamento, que é aquele que talvez não tenha um mergulho cotidiano nos debates dos juristas, pensa, bom, esse debate aqui é secundário, mas esse debate foi muito importante para Marx. Marx, a todo momento, se debate contra uma corrente de pensamento chamada escola histórica, com letra maiúscula, escola histórica. Marx fala contra Hegel e contra a escola histórica. Por que isso? Porque ao tempo em que Marx foi aluno da Faculdade de Direito, na Faculdade de Direito de Berlim havia uma corrente de filosofia que dominava a Faculdade de Direito, a chamada escola histórica, cujo principal expoente foi o jurista e filósofo alemão Carl von Savigny, ou Savigny, S-A-V-I-G-N-Y.
V-I-G-N-Y, Carl von Savigny. Savigny dizia que o direito e o Estado representam, as leis representam, aquilo que chamava de Volksgeist, espírito do povo. Quer dizer isto, as normas saem do espírito do povo. Então, se a Alemanha tem uma certa cultura ariana, o espírito do povo exige normas arianas. Se o Brasil tem uma cultura da Iracema, do Tupi, enfim, do Tupiniquim, o direito do Brasil representará o espírito do povo, do balacobaco. Enfim, então, as normas do Brasil são do balacobaco, as da Alemanha são arianas. E cada qual exprime o espírito do povo. Quando a escola histórica falou isso, a escola histórica conseguiu a proeza de não ser nem kantiana, nem hegeliana. Ela conseguiu ser a terceira via. E Marx se insurge porque a terceira via é Marx. Só que já tinha uma terceira via posta, e ele foi aluno de direito da terceira via, e ele aprendeu direito e política com a terceira via. Qual era a via? A via da escola histórica. Inclusive a escola histórica durou tanto na Alemanha que o maior filósofo do direito do século XIX na Alemanha, que é contra a escola histórica, foi formado no tempo da escola histórica e metade da obra dele é da escola histórica. Foi o alemão Rudolf von Jhering. Jhering foi o maior opositor da escola histórica, era também no começo um homem da escola histórica contra a qual Marx aqui fala. O que dizia a escola histórica? O direito vem do povo, do espírito do povo. O que dizia Hegel? O direito vem do Estado. O que dizia Kant? O direito vem do indivíduo. Estão postas aqui para Marx as três referências de filosofia política. Uma diz, de onde vem a razão? A razão vem da minha boa vontade, Kant, indivíduo. O que diz Hegel? A razão vem do Estado. O que diz a escola histórica? Proeza, conseguiu achar outra fonte para a justiça, a razão. A razão vem do povo. O que isto representou? Quando a escola histórica disse que o direito e a justiça e a razão vêm do povo, isto foi mais ou menos equivalente na Alemanha ao que o movimento do romantismo foi para toda a literatura e para as artes no século XIX. Quando nós vemos, por exemplo, um José de Alencar no Brasil, ressaltando a alma do povo, a cultura do povo, ele não quer dizer que a cultura do brasileiro seja igual à cultura do europeu, igual à cultura do chinês. Pelo contrário, o Brasil tem a Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, e só o Brasil tem. Como a Alemanha tem as suas culturas, a França tem as suas culturas, que vinha a ser a escola histórica, o nacionalismo para dentro da política. Cada povo tem a sua cultura e a sua razão. E Hegel, as pessoas quando leem a escola histórica fazem aquilo que Marx não fez aqui, que é confundir a escola histórica com Hegel, ambas contra Kant. Porque se nós entendermos bem, antes de Marx, essas três vias de filosofia política são claríssimas e não são nada próximas. Kant fala, a razão que eu tenho, todos têm em todos os tempos. Conclusão, para Kant a razão não tem fronteira de Estado, a razão está para todos, em todos os tempos é eterna. Kant, nesse sentido, é um internacionalista. Tanto é que, graças a essas frases obtusas, as pessoas acham que Kant foi o primeiro homem a falar da ONU. Não foi, ele nem sabia o que era a ONU. Mas graças a isso as pessoas dizem, se um homem pensa aqui, igual um homem lá na China, outro homem no Paraguai, outro homem na Noruega, todos os homens pensam igual, então basta um Estado para governar a todos. Seria aquela visão cosmopolita internacionalista. Para Kant, a regra de um equivale a todos, portanto uma regra universal. Kant e a burguesia acha isso, que a regra da burguesia tem que valer para todos. Isso é tão presente até hoje, me permitam dizer, que um dia o George Bush disse, os princípios da liberdade do comércio e da propriedade privada hoje no mundo só ainda não são aplicados no eixo do mal. Coreia do Norte, Cuba, Irã e não sei que mais países. Eram 5 pequenos países ditos por ele eixo do mal. Conclui-se, conclusão do George Bush, no dia que esses 5 países respeitarem a propriedade privada, a liberdade do contrato, o mundo entrará na paz. Ou seja, meus senhores, o mundo só falta ainda hoje chegar na paz por causa de Cuba, Irã e Coreia do Norte. No dia que esses 3 países entrarem na ideia da razão universal da burguesia, o mundo entrará para a paz perpétua. Então, falta pouca gente para chegarmos lá. Faltam só alguns milhões. Não dá 1 bilhão de pessoas para chegarmos lá, muito pelo contrário. Dá 100 milhões de pessoas no máximo para que o mundo chegue à paz perpétua. Observemos, meus caros, esta ideia de Kant é a ideia que considera que a razão não é multiculturalista. Essa questão é fundamental. Para Kant, se eu penso igual aos outros e todos têm a mesma razão, todos concluem a mesma coisa. Então não há multiculturalismo, não há várias culturas e várias razões. Todos os homens hão de pensar a mesma coisa.
E esta mesma coisa tem que ser aquilo que a burguesia quer. E Hegel? Hegel não é esta visão unilateral que passa por cima de todos como a de Kant. Hegel vai dizer: os homens encontram a razão no Estado. Primeira questão, Hegel é um nacionalista? Sim, em termos. Por quê? Porque se a razão está no Estado, cada Estado tem a sua razão. Então na Alemanha é crime fazer isto, na França não é crime fazer aquilo. Então cada Estado dá a sua razão. Já não é mais a norma universal, nem a razão universal como foi a de Kant. E a escola histórica? A escola histórica parece Hegel, mas também não é Hegel, porque Hegel fala em Estado, a razão sai do Estado. Marx trabalha justamente nesse livro inteiro para desmontar a ideia hegeliana de que a razão está no Estado. Alguns dizem, então, Marx deu um abraço na sua própria formação, afagando a sua formação. Se não está no indivíduo universal, nem está no Estado, onde está a razão? Está na cultura de cada povo. Marx, embora formado na escola histórica, critica violentamente a escola histórica nesse mesmo livro. Ele diz que isso aqui é um absurdo. A escola histórica é uma das piores visões históricas e filosóficas que nós temos no dia de hoje. Uma escola que justifica a infâmia de hoje pela de ontem, que considera todo grito, página 146, do servo debaixo do látego como grito de rebelião, desde que o látego se tornou venerável pela idade, ancestral e histórico. Uma escola para a qual a história só mostra o seu a posteriori, como Deus de Israel fez com seu servo Moisés, a escola histórica do direito. Assim Marx se refere violentamente contra a escola histórica do direito, na qual ele se formou, na qual ele viu a sua concepção de mundo. O que diz a escola histórica? Não é o Estado que dá a razão, é a cultura do povo. Quando alguém falou que o nazismo era hegeliano no século XX, porque o Estado ariano podia fazer qualquer nome e a norma do Estado é a razão, alguns, como dentre os quais Marcuse, disseram, não é bem Hegel a base da filosofia política nazista. Muito mais próximo da filosofia política nazista está a escola histórica, ao dizer que a cultura do povo ariano exigia a morte e o extermínio dos judeus. Então, claro, o nazismo não tem nada de kantiano, porque para Kant todos os homens são iguais universalmente, mas também tem muito pouco de hegeliano, porque isso aqui, no final das contas, é da escola histórica. Como é que Marx sai deste impasse de três lados? Ele vai dizer, a razão é universal, como Kant apregoava? Ele vai dizer, não. O livro todo dele é para dizer isso, a razão não é universal. Inclusive, há classes. Se alguém não percebeu, há uma classe que pensa X e outra explorada por X que pensa Y. Então, há duas razões no mínimo. Além de que as razões são históricas, então em outros tempos, outras classes também tiveram as suas razões. Então, com isso é Kant. Boa vontade universal não apaga que existem duas razões que são de classe. Como é que ele desmonta Hegel? Desmonta dizendo que o Estado não pode ser considerado razão, porque o Estado oprime, o Estado é constituído das máximas injustiças e nós não podemos chamar isso de razão. Como é que Marx se insurge contra a escola histórica? O que dá a cultura não é o povo, porque o povo também não existe. Não existem alemães. Existe uma classe proletária universal. Na Alemanha, na França, na Inglaterra e em todos os países nos quais o capitalismo já chegou. Então é verdade que existe um nível de expressão que não está no estado da razão e da cultura? É. Mas Marx não vai dizer que é cultura do povo, no sentido de povo de um Estado, vai dizer que é cultura de uma classe. Então, em face das três opções, as pessoas diziam não há possibilidade de uma quarta opção da própria filosofia, Marx inventou a quarta. Nem razão universal unilateral e fim do multiculturalismo, como queria Kant, nem Estado, nem povo, classe. Eis então a grande solução apresentada por Marx. Aqui esta solução nos leva, em termos de filosofia política, dentro do próprio livro de Marx. Em primeiro lugar, Marx nem é um internacionalista ao modo de Kant, nem é um estatalista nacionalista ao modo de Hegel ou da escola histórica. Marx nem vai dizer que a razão é a mesma para todos, a razão pode ser dada no nível universal, mas o lastro da razão é a própria classe. A classe, no final das contas, é o que unifica o sentido do entendimento da história e unifica as lutas da história. O que Marx tem de melhor que isso em termos de filosofia política e de direito? Todo o resto. Toda a produção marxista de Marx é melhor do que isto. Por quê?
Em termos, por exemplo, de direito, Marx vai estudar no Capital como é que o direito se forma no capitalismo, e Marx descobre as formas de ligação intrínseca da circulação mercantil com a forma jurídica. Isso está lá no Capital, uma descoberta genial de Marx, inclusive Pachucanes, que nós dentro do direito consideramos o mais importante jurista de todo o direito. Pachucanes é quem vai desenvolver essa questão. O que Marx ensinou para nós? Que o direito é intrinsecamente ligado ao próprio capitalismo. Tanto assim que o dia em que chegarmos ao socialismo e ao comunismo, acaba o Estado e acaba o direito. A realização do socialismo é o fim do Estado e o fim do direito. Esse é o Marx ao final da sua produção intelectual na maturidade. O jovem Marx não trata dessas questões diretamente. Ele diz, o Estado não é democrático, a democracia acaba com o Estado. Mas acaba de que jeito? Isso aqui é simplesmente a rosa. Ele aponta, mas ele não dá a conclusão definitiva do porquê as coisas acabarão. Esse nível ainda é o nível de um certo voluntarismo da luta de classes. Os proletários haverão de conquistar a verdade. Só que o Marx, maduro e pleno, vai dizer justamente o contrário. A luta de classes e a lógica do socialismo é que impõe o fim do Estado e o fim do direito. Nós temos, aliás, pela própria editora Boitempo, um livro que é clássico no Brasil, talvez é um dos mais importantes livros para discutir essa questão, que é um livro chamado Marxismo e Direito, um estudo sobre Pachucanes, do nosso grande filósofo do direito, que é o professor Márcio Bilharim Naves, da Unicamp. Marxismo e Direito, um estudo sobre Pachucanes. Pachucanes, já vi aí pelo pessoal, P-A-C-H-U-K-A-N-I-S, Pachucanes, que foi o maior jurista da União Soviética. Os senhores já sabem o que aconteceu com ele, Stalin matou. Foi o jurista que fez a revolução com Lenin. Stalin fez o favor de matá-lo. E Stalin pegou um dos piores juristas da União Soviética para fazer, então, a doutrina oficial da União Soviética sobre o direito, que é profundamente anti-pachucaniano. Pachucanes foi o grande herói do direito dos soviéticos. O que Marx tem a nos propor, portanto, aqui? Tem a nos propor o arroubo da cruz e da rosa surgindo da cruz. Ele ainda não dissecou como será esta cruz do capitalismo. Ele não falou para nós, essa cruz é constituída disso, daquilo outro, tais átomos e tais moléculas. Ele nem apontou como será a rosa. O tamanho da rosa, do que cheira a rosa, do qual perfume da rosa, nada disso. Mas ele nos disse, em face da razão que temos no nosso tempo, em face do hegelianismo que fala, o Estado dá a razão em ponto final, e alguns socialistas, ao invés de lutar contra o Estado, lutam para reformar o Estado. Marx insurge violentamente contra isso. Não é para reformarmos o Estado que estamos fazendo luta revolucionária, é para transformarmos as condições existentes em face de toda uma tradição que queria reformar o Estado, de um lado, em face de outra tradição que queria dizer o povo é a cultura, e deixando o povo falar, o mundo chega então à justiça, à escola histórica, e em face de uma outra tradição que fala, se todos os homens seguirem sozinhos a sua lei da razão, o mundo chegar à paz. Marx, meus senhores, nos deu um problema. Nem o indivíduo, nem o povo, nem o Estado conseguem chegar à plenitude. Somente uma classe em luta, porque explorada está, porque explorada é, há de conseguir fazer isso. Diz Marx, mas as pessoas dizem, essa classe não tem condições de promover a luta. Aqui, Marx volta a ser um pouco Hegel. Hoje, não. Hoje, esta classe não é nada. Amanhã será tudo. Obrigado. Ter três blocos de perguntas e, dada a disposição da mesa, nós solicitamos que as perguntas sejam feitas por escrito do professorado. Aqueles que tiverem perguntas, por favor, escrevam e encaminhem para a mesa para que nós podemos dar continuidade. Informo agora que aqui à minha direita a lista de presença será reaberta daqui a alguns minutinhos, estão lá se organizando. Nós vamos solicitar que todos façam uma fila para o lado de fora da Curso Livre Marx e Engels.
Então, nós aguardamos um pouquinho enquanto as perguntas chegam. Aproveito para passar alguns outros informes, para ninguém perder a oportunidade de levar o livro Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Está disponível aqui na Livraria do Domínio Público com baita desconto. O preço normal do livro é R$ 31,00. Aqui, para os alunos do curso de Marx e Engels, ele está disponível a R$ 22,00. Bom, dando início às perguntas. O primeiro bloco de perguntas já chegou, pessoal. Então, quem for produzindo as perguntas, tragam para a mesa. Vamos fazer 3 blocos de 3 perguntas. Claro, tem mais um recadinho aqui da professora Vera Lúcia, por favor. Eu queria só, primeiro, agradecer ao professor pela brilhante palestra e por ter nos brindado com alguns aspectos que estão nos incomodando bastante atualmente, né? Em termos principalmente de historiografia, a revitalização de algumas ideias que consideram, inclusive, que na escravidão o escravo, particularmente a mulher, tinha espaços de negociação, porque no seu charme, a sua beleza, então a sua subjetividade, que havia contratos que possibilitavam pela lógica da razão, que não foi assim tão horrível, um sistema tão horroroso, e são baseados essas tendências em Habermas, né? E isso está agraçando bastante, está vindo com uma força bastante grande, como uma renovação da historiografia sobre a questão da opressão, né? E, então eu agradeço particularmente na qualidade de historiador e gostaria inclusive já de deixar aqui o convite para o senhor uma hora vir novamente aqui aprofundar essas questões e aprofundar um pouquinho para que a gente possa somar esforços. Eu estou pedindo um pouquinho do espaço, mas por conta de, vocês sabem, a revista do programa de pós-graduação História, que o professor Rago e eu atualmente somos, da qual o professor Rago e eu somos editores por 2 anos, assim, os editores mudam a cada período. Então nós estamos com algumas revistas aqui, como elas já estão editadas, nós já vamos lançar um novo número, então nós estamos também vendendo por um preço bem barato, por R$10 cada volume, são essas revistas, certo? Assim, estou fazendo a propaganda, porque é difícil de situar. E, então estão à esquerda de vocês, e tem uma delas, um dos volumes é sobre História e Direito, que coloca algumas questões, inclusive tem um artigo que particularmente fala sobre o Código de Napoleão Bonaparte, os limites ao liberalismo, e discute porque que é impossível a democracia vigir a partir do próprio Código de Napoleão e como ele se espalha pelo mundo. Então, exatamente, coincide aí uma questão. Agradeço, passo a palavra. Bom, vamos iniciar as perguntas. Já informo que já ultrapassamos aqui a quantidade de perguntas possíveis. Então, dando início aqui. A primeira questão é: a ideia da razão individual de todos os homens, pensando igual, de acordo com as ideias da burguesia, é o fundamento principal da construção histórica da ideologia burguesa? Sim, em termos filosóficos, sim. Em termos práticos, não, porque a burguesia tinha um alvo. Locke foi o primeiro filósofo do direito e filósofo político da burguesia. Ele disse: se nós tivermos que abandonar todos os interesses e princípios, nós ficaremos com um só. Qual é esse? Propriedade privada. Então Locke foi um homem honesto, porque ele foi o mais cínico de todos. Ele contou o que a burguesia queria. É tão verdade isso, meus caros, permitam-me dizer, história do Brasil em termos de direito. Em toda a história do Brasil, a burguesia sempre defendeu a norma do Estado. Só uma vez ela não defendeu a norma do Estado. Quando isso? Quando um engenheiro do Rio Grande do Sul, chamado João Goulart,
dono de fazenda, em 63, falou que ia fazer as tais reformas de base. Aí em 64, no dia 31 de março, 1º de abril, uns dias antes, há alguns anos atrás, o que fez a burguesia? Puxou a senhora de Santana, puxaram um terço e foram rezando em prol da tradição, família e propriedade. Ou seja, se o Estado ameaçar ir contra a burguesia dá um passo para Kant. A burguesia é Hegel, é Estado. Só que se o Estado for anti-burguês, nesse dia ela vira Kant. Tradição, família e propriedade. Foi Deus que deu a propriedade, foi Deus que deu a família. Eu me lembro que uma vez no Largo de São Francisco, o duro de ser de esquerda e marxista é que só sobra gente para falar de certas coisas. Eu estava num debate, no direito, pelo menos o bloco deu sozinho. Eu estava num debate, o professor falou, mas o senhor fala contra a propriedade privada, mas a minha família é quatrocentona, porque é orgulho da velha família quatrocentona de São Paulo. Então eu disse, olha meu senhor, parabéns, sua família é quatrocentona. Isso quer dizer, a sua família é ladra há 400 anos atrás. É isso, por quê? A história é a seguinte, há 400 anos atrás, vamos voltar para o Rousseau. Ao invés de ficar com Locke e com Kant, vamos para o Rousseau. Há 400 anos atrás, isso aqui era terra dada para índio, índio vivia por aqui, tinha planície, floresta e tudo mais. Chegou um dia, o rei de Portugal passou uma régua 15 vezes e falou, isso é teu, isso é do outro, isso é do outro. O que é isso aqui? Roubo originário. Então, só se a pessoa disser, roubou 400 anos, o roubo convalida com o passar do tempo. Mas se for assim, eu incentivo o movimento sem terra a roubar muito, e não é roubar terra dos outros, porque já que o tempo convalida, enfim, então, é nesse sentido. Agora, veja, a ideia da burguesia de dizer, não, a propriedade privada é um sacrosanto direito porque eu sou de família quatrocentona. Isso aqui não, meus senhores, onde é a PUC, devia ser do índice Biliçar isso aqui. Hoje é da Cúria. Aí os senhores passam aqui para a rua Bartira. Enfim, a rua Bartira era da Bartira. Enfim. Só que hoje tem tudo propriedade privada. Alguém roubou em um certo tempo, falou, isso é meu. Já dizia o velho Rousseau, encontrou pessoas tão idiotas o suficiente para acreditar que era dele e vendeu. Depois ficou, o quatrocentão começou a ficar pobre, enfim, foi vendendo e os outros foram começando a comprar. Então, quem não é quatrocentão, os Mascaro, italiano, enfim, todos os demais por aí de outras raças, esse pessoal roubou depois. É isso. Então, qual é a filosofia burguesa? Na filosofia, ela pregou a razão do indivíduo, mas na prática ela quer o quê? Na prática ela quer que seja dela é dela e o resto não tem. Pronto. Então, filosofia quando precisa, quando não precisa, prática. Bom, você já respondeu uma pergunta que estava adiantada sobre o Locke aqui, já foi contemplada. A única virtude de Locke é ser cínico. É uma virtude, a depender do caso. Bom, é uma pergunta dividida em 3 partes aqui. Kelsen fez a distinção entre a natureza e a sociedade. A sociologia ou sociólogos assumiram a ideia, o ideal de que toda ciência é objetividade e exatidão. A filosofia do direito, a busca da compreensão dos problemas jurídicos, mas tecnicamente. Hegel, para ele, a filosofia é uma tentativa de considerar todo o universo como um todo sistemático, lógica, natureza e espírito. Vejam lá. A ideia da filosofia do direito é muito vinculada a Hegel sem falar de Hegel. Por quê? Porque no direito as pessoas dizem a norma é a norma positiva pelo Estado, ponto final. Esta norma é justa porque o Estado é bom. Então quem entra em faculdade de direito tem uma matéria chamada Teoria Geral do Estado, que comete o seguinte absurdo para a faculdade de direito. Ela fala o seguinte: o Estado é o bem comum. Cai na prova. O que é o Estado? O aluno tem que responder: é o bem comum. É um absurdo em termos. Por que é um absurdo em termos? Porque eu tenho uma alegria, eu sou um dos mais jovens doutores da história do Largo de São Francisco, tem 180 anos, e um dos mais jovens livre-docentes da história do Largo de São Francisco. Não faz muito tempo que eu sou formado na faculdade, mas no meu tempo ainda eu pegava o professor dizendo: é um absurdo falar que o Estado é o bem comum. Pouco tempo que já é hoje, já tem gente dizendo com todas as letras: não, é legal dizermos o Estado é o bem comum. Por quê? Porque já acabaram as revoluções socialistas, só sobrou o Estado, que é a vaga habermasiana. Então, só sobra dizer o quê? Que o Estado é o bem comum. Então tem gente que via isso há 100 anos como absurdo, e agora o absurdo passou a ser legal.
políticas sociais compensatórias, é negro, mas tem gel para o cabelo para negro, tem sabonete para negra. Então, tudo bem, é negro, mas agora já tem política compensatória, já tem comércio para negro, a revista não sei o que mais, para negro, mulher, que é o que a professora disse aqui. Então é mulher, mas com perfume ela chega lá, enfim, é um absurdo uma situação dessa. Agora vejamos nós, esta política de achar que o Estado é o bem comum é o direito ainda até hoje, Hegel. Agora, não é o Hegel daquela formação cristã da teologia da libertação que poderia ser a transformação do próprio Estado. Então dizemos nós, a rosa na cruz. Então o que eu assumo? Eu assumo o encargo da cruz, para da cruz sair a rosa. Esse Hegel vai dizer, eu vou lutar dentro do Estado para revolucionar o Estado, ou então vou lutar contra o Estado para transformar a sociedade. Ninguém fala sobre isso. É o Hegel para dizer, o Estado é esse, tá bom, ponto final. Com isto ficamos. Este é o Hegel cotidiano. Um jurista não sabe que ele é hegeliano. Nunca te vi, sempre te amei. Ele é hegeliano na prática. Só que no coração, infelizmente, as ciências sociais hoje são avassaladoramente kantianas. História, ciências sociais, sociologia, ciência política, direito, todo mundo é kantiano. Então, se os homens fizerem... É a história do colibri. Se todo colibri pegar um pouquinho d'água, a floresta apaga um incêndio. Enfim, essa ideia hoje é comum, recorrente no mundo da política, da filosofia e das ciências sociais. Eu escrevi um livro, foi publicado ano passado, foram um curso que eu dei, um curso inteiro de mestrado, de pós-graduação, de Sociologia do Direito. E saiu desse curso um livro, é um curso transcrito, inclusive, das aulas Lipsis Literae, saiu um livro chamado Lições de Sociologia do Direito. Hoje ele é praticamente um manual de Sociologia do Direito de norte a sul do país. Em um ano ele já é manual de boa parte das faculdades de direito do país. Por quê? Porque eu apontei que o progresso hoje em filosofia e sociologia do direito e sociologia política não está com Habermas, Luhmann e sua turma. Não é funcionalismo e teoria do agir comunicativo o progresso da filosofia. Então eu classifiquei, isso é uma heresia, mas muita gente ficou muito espantada e muito feliz com isso. Encontrei muitos amigos nesse sentido. Eu classifiquei a sociologia contemporânea em dois grandes rolos: críticos e conservadores. Eu falei, só para dar exemplo, e fiquei me debruçando sobre alguns, eu falo de alguns críticos. Para não falar só dos marxistas, pus Foucault. Então tá lá, críticos, de modo geral, marxistas e Foucault. Conservadores, Luhmann e Habermas. Puxa vida, mas lá, Habermas conservadores, sim, porque para dizer que esse Estado é bom, nós queremos alguma coisa a mais que isso. Alguma coisa muito superior a isso. Então não é algo nesse sentido. Então, para dizer o que é Hegel no nosso dia, nem filosofia não é nada, mas na prática é toda a visão da política, do direito, da justiça, infelizmente, que nós temos no nosso cotidiano. Em termos de ciências sociais, eu venho fazer muita banca na PUC, na cidade universitária, na Faculdade de Filosofia da USP, eu faço muita banca de mestrado e doutorado de ciências sociais também. Eu vejo lá hoje discurso comum: o Estado é a tábua de salvação do povo. Hoje as pessoas falam isto no dia a dia. Claro. Esse meu livro é Lições de Sociologia do Direito, editora Cartier-Latin, que é uma editora de direito, só que é uma editora na área de filosofia do direito. Cartier-Latin, em francês, é Lições de Sociologia do Direito. É um livro bem didático, né? Todos os grandes sociólogos vistos pelo ângulo do marxismo. Obrigado. Bom, tem mais algumas perguntas aqui. Na crítica da filosofia, qual o papel da política e qual era a realidade alemã? O papel da política é justamente espremer-se entre a conservação e a transformação. Marx aqui não definiu ainda o papel da política. Por quê? Porque o Estado alemão está exprimido. Marx vai dizer aqui em muitos momentos: o Estado alemão é uma piada. Por quê? Porque o Estado alemão fala, nós somos uma democracia constitucional. Só que o rei da Prússia, o Estado prussiano, o rei da Prússia, ora é democrático, ora é totalitário, ora ele manda, ora ele desmanda. Então Marx fala, é uma ilusão acharmos que a Alemanha chegou à democracia porque a Constituição alemã falou que é democrática. Esta mesma ilusão é nossa hoje. Porque a Constituição do Brasil fala, somos uma democracia. Então a gente fala, então somos. Somos o que falamos. Enfim, é uma coisa próxima. Uma vez eu participei de uma banca, só para contar para todos, e o professor perguntou para um aluno de mestrado, por que isso aqui se chama usucapião? Respondeu, chama-se usucapião porque as pessoas assim me chamam.
Óbvio. Por que o Brasil é democrático? É democrático porque nós o chamamos como tal, só por causa disso. Então, por que a Alemanha era democrática ao tempo de Marx? Porque é chamada como tal. Ou seja, que Marx tem a dizer sobre política alemã? Tudo e nada. Da filosofia de direito pode remeter o proletariado como classe voluntarista que há de fazer a transformação social. Mas esse não é o Marx das suas grandes obras finais, por exemplo, como Capital. E Marx nunca falou do proletariado como bloco homogêneo, enfim, informe. Muito pelo contrário. O proletariado tem as suas muitas subdivisões. Aí entra a sociologia, enquanto as pessoas gostam muito hoje de sociologia como estatística. As pessoas esqueceram que sociologia é pensamento sociológico. As pessoas acham que sociologia é fazer conta. Tá aí o Marx que fez conta. Ele contou quantos trabalhadores do campo, das cidades, de tal área, de outra área. Então, para ele, proletariado é uma construção a partir de uma realidade concreta, e não uma ideia que chega na realidade e fala, bateu a realidade com a minha ideia. Pelo contrário, é a origem da realidade e a construção de uma classe enquanto conceito. Bom, as perguntas encerraram, pessoal. Nós temos aqui ainda algumas, senão a gente vai tomar muito tempo aqui para a quantidade de questões que chegaram à mesa. Professor Alisson, para aprofundar no último ponto que nos trouxe, a realização do socialismo acaba com o direito do Estado? Sim, para isso tenho duas leituras que eu penso que sejam fundamentais, para quem quiser aprofundar sobre essa questão tormentosa. O que será a justiça e a sociedade e o direito no socialismo? Dois livros clássicos. Um, cuja reedição sai daqui a algum tempinho, daqui a um mês mais ou menos, já está por aí, que é Marxismo, Direito e Estudos sobre Pachucanes, do nosso querido professor Márcio Bilharinho Naves, da Unicamp, Márcio Naves, da Unicamp, da editora Boitempo, que é hoje no Brasil considerada a obra mais clássica para tratar sobre essa questão. Então, é uma obra clássica. Eu estou ficando meio cansado porque as pessoas dizem, só tem dois no direito, o professor Márcio e eu. Então o Márcio me cita, eu cito ele, enfim. E vamos lá. Mas, enfim, o terceiro aposentou faz um tempo. Ele tinha um terceiro, só que ele aposentou e ele passou a escrever coisas da direita, lá na São Francisco. Não vou falar mal de ex-companheiro. Professor Márcio, Marxismo, Direito e Estudos sobre Pachucanes. Você tem um livro meu que é feito bem didaticamente para aluno de primeiro ano de faculdade de Direito. Então, quem não é formado em Direito, pega facilmente a linguagem do livro, que foram minhas aulas de Introdução ao Estudo do Direito no Largo de São Francisco. O livro se chama Introdução ao Estudo do Direito. É a primeira, talvez hoje no Brasil, a única leitura marxista sobre a teoria do direito no modo geral. Um estudo do direito, que é também dessa editora Cartier Latin, Quartier Latin, com N no final, Cartier Latin. São as duas leituras que nós temos hoje no Brasil para o marxismo no direito. Então lá eu falo o que se considera em termos marxistas do direito no socialismo. Porque as pessoas ficam espantadas, vão dizer, mas como é que será o Estado no socialismo e no comunismo? As pessoas, cada um farão o que quiser, e aí o que acontece? Enfim, o homem terá 7 mulheres, enfim. Então é uma reflexão, as pessoas levam para o nível do absurdo, mas é uma reflexão muito séria o que se há de fazer nesse nível. Então são as duas obras que nós temos hoje em português. Do professor Márcio Naves, chama-se Marxismo e Direito, um estudo sobre Pachucanes. Segunda edição, a primeira esgotou em 5 minutos, a segunda está para sair em 2 meses. Se eu falo um mês, a Ivana me xinga, então são 2 meses no máximo, podem comprar. Esse livro vai estar disponível na livraria do Domínio Público assim que chegar na gráfica. Estamos lá fazendo os últimos trabalhos para a segunda edição. Bom, próxima pergunta. A partir de qual obra de Kant pode ser afirmado que o mesmo defendeu a propriedade privada? Pois, de certo modo, o mesmo não era um leitor autêntico de Rousseau e não participava, de certo modo, de muito de suas ideias. A pessoa que melhor resolveu esse impasse de Kant e Rousseau para a propriedade privada foi um grande marxista do século XX, um dos maiores filósofos do século XX, só que hoje ninguém lembra que ele existe. Infelizmente, ele se chamou Galvano Della Volpe, um grande filósofo marxista italiano, hoje totalmente esquecido. Eu, aliás, estou orientando aqui hoje a única dissertação de mestrado no Brasil, é de um orientando meu, sobre a política e a cidadania em Galvano Della Volpe. Ninguém mais estuda,
Você me orientando quando vai em debate de marxismo, ele fala: o que você pesquisa? Eu falo: eu pesquiso Lukács, o outro pesquiso Althusser, o outro pesquiso Sartre, e você, Galvão de la Volpe, é o cara do hotel, enfim, de la Volpe, ninguém lembra. De la Volpe tem um livro chamado Rousseau e Marx, para dizer o quanto de Rousseau tem em Marx. É um livro clássico, tem tradução da década de 70, quando Portugal foi socialista. Naqueles 2, 3 anos eles publicaram essa tradução desse livro, 76, se não me engano, 77. Rousseau e Marx, a propriedade igualitária, tem um subtítulo, se eu não me engano. É um livro clássico, um dos maiores livros sobre tradição política. Então a gente podia ver depois, assim, o pessoal de Portugal deve ter falido. Assim, nós aproveitamos, recuperamos a tradução portuguesa do de la Volpe. Qual é a ideia? Kant, de todos os filósofos burgueses, ele tem uma peculiaridade. Ele é talvez o mais avançado, ele é mais avançado do que o próprio Voltaire em termos de filosofia da religião. Quem está na faculdade de teologia, estuda Kant, fala: puxa, esse homem é um homem extremamente avançado, porque Kant fala que nós só podemos perceber os fenômenos que ocupam um local no tempo e no espaço. Deus é atemporal e não está em todos os locais, então nós não vemos Deus. Deus não fala, Deus não escreveu a Bíblia, nada disso. Então Kant é um revolucionário em termos de religião. É o mais avançado, ele é mais avançado em termos de religião que Voltaire. Agora, em termos de direito, ele é o mais conservador de todos. Ele consegue essa proeza. Por quê? Porque ele vai dizer: sou favorável à democracia? Ele responde: sim. Quem deve votar? Os proprietários. Porque os proprietários têm tempo para poder pensar, para pensar no bem comum, então só os proprietários votam. Este é o Kant democrata, do qual depois, hoje, os conservadores, a la Habermas, vão dizer: é o paradigma da democracia. Porque Hegel é um nazista, Marx é stalinista, então só sobrou Kant. Kant quer dizer o seguinte: quem tem, vota, quem não tem, fica lá. Isso se chama boa vontade, que hoje é agir comunicativo, traduzindo em outros termos. Agir de boa vontade. Então vejamos nós, o que Kant tem a ver com Rousseau? Quase nada. Porque até em termos de personalidade eles eram opostos. Tudo neles era oposto. Rousseau era um homem virulento para a transformação. Rousseau xingava. Rousseau teve a proeza na filosofia de ser expulso da igreja católica e da presbiteriana. Foi uma proeza magnífica. Kant, se ninguém conta, ele passa por católico, por protestante, passa por qualquer coisa, porque ele saiu pela tangente de tudo. O Rousseau tinha 6 filhos, não dava conta de pagar a comida para os filhos, era uma pobreza generalizada, ele lutava, ele corria atrás de despesa, a mulher dele expulsava ele de casa, ele arranjava outra, ele virou amante de uma ricaça de Paris, a ricaça expulsou ele, era uma vida atribulada, era um homem da revolução. Kant não, Kant era um homem metódico, pontual, 1,40 m, pálido e esquálido. Enfim, era essa a forma de ser de Kant. Hoje, quem que as pessoas preferem? Kant, Rousseau, as pessoas não gostam. Só que saibam, senhores, no dia da Revolução, se os senhores forem abrir uma cerveja de noite para comemorar a Revolução, ninguém vai chamar Kant para conversar na hora da cerveja. Rousseau sim, Rousseau é um homem legal. E aí? Como é que andam os filhos, a mulherada? Enfim, é isso. Rousseau é mais nosso. Kant não. Só que hoje toda pseudo-esquerda, ou esquerda, também são de esquerda, quem faz de Bush, qualquer um é esquerda. Hoje a esquerda é kantiana de começo a fim. Então Kant é o paradigma, é o homem das virtudes, o homem do bem. Rousseau, meus caros, nem entra mais em filosofia política, ninguém mais pesquisa Rousseau. Rousseau, as pessoas consideram chato, enfim, passou o tempo. E Rousseau, sim, era o herói. Se nós tivermos um herói do iluminismo para trazer para o marxismo, é Rousseau. Ele é o nosso homem na linha de frente do passado. Enfim, o cavalo de Troia do marxismo no tempo moderno é Rousseau, não é Kant. Teve um só marxista que falou, em 1900, redondo, faz cento e poucos anos, que Kant era o proto-marxista. Foi Max Adler, o austríaco Max Adler. Max Adler falou: o único austro-marxista, o único passado de Marx é Kant. Tirando Max Adler, mais ninguém achou isso. Próxima pergunta é: Engels também criticou Hegel? Sim. Engels não é... As pessoas falam: mas Engels é um homem da dialética da natureza. Engels acha que do 99% a água ferve, então
com um pouco mais de luta, a revolução acontece. Não, Engels era didático, isso é uma coisa. Tosco ele nunca foi. As pessoas dizem, Engels compara a dialética da sociedade com a dialética da natureza. Mentira. Engels tem uma teoria muito profunda sobre isso. Inclusive eu defendi, a minha tese de livre docência na USP, quando eu defendi, que saiu, eu falei até para a Ivana, saiu na forma de livro, semana passada eu lancei esse livro, chama-se Utopia e Direito, é a discussão sobre política e direito em Ernst Bloch. Bloch, que é um grande filósofo marxista alemão. Bloch fala isso, é preciso resgatar Engels dos inimigos do marxismo. Por quê? Porque os próprios marxistas falam que Engels é um homem da natureza, mas até a natureza, meus caros, se nós pensarmos bem, o sonho de um socialista utópico chega na natureza. Por exemplo, bioética. As pessoas estão falando hoje de bioética, manipulação genética e tudo mais. A sociedade capitalista já chegou na natureza. Porque se fosse nos homens da caverna, a PUC seria dentro de uma caverna. Enfim, graças à engenharia, nós manipulamos a natureza e o terreno da rua Monte Alegre foi aplanado. Portanto, nós mexemos na natureza. Então o marxista tem que ter vergonha da dialética da natureza? Não, ele tem que dizer, eu quero a justiça da sociedade e a plenitude da natureza. Eu não renunciei à plenitude da natureza, porque senão eu dou para o capital. Natureza para eles, para nós só ajustes, ou seja, aquela velha história. Forças produtivas, quem cuida são os capitalistas, e relações de produção, quem cuida são os marxistas. Não, nós queremos também as forças produtivas para nós. Que é uma mentira dizermos nós que só o capitalismo progride a ciência. Só o capitalismo, graças a Hitler, a ciência avançou, a medicina avançou. Tem gente que diz esse desplante, enfim. Foi graças a pesquisas nazistas com judeus que a medicina avançou. Isso é um absurdo. Por quê? Porque em nível de postulação de mundo há muito mais dignidade, muito mais possibilidade de entendimento da ciência enquanto objetivo sem laço nazista, portanto socialista, do que as coisas nesse sentido. Porque as pessoas têm vergonha, mas em termos de economia, agora falando para economistas, até uns 10 ou 15 anos atrás, não se encontrava uma pessoa que dizia que planejamento não faz crescer a economia. Eu vejo a plateia daqui, quem tem mais de 30 anos já ouviu um momento, o planejamento fez crescer a economia de qualquer país muito mais do que o livre mercado. Hoje é vergonha dizer isso, mas a história está aí para nos contar o contrário, ou seja, a União Soviética, com a desgraça que foi em termos políticos, só cresceu economicamente porque planejou. Porque se a União Soviética não tivesse tido planejamento, ela seria uma Mongólia. É isso. Seria a Rússia mongol. O Cazaquistão. Seria alguma coisa próxima disso. Mas ela cresceu com planejamento. O Brasil cresceu sob os militares com planejamento econômico. Porque toda vez que o Brasil soltou para Roberto Campos, ele sob companhia limitada, em termos de história as pessoas se esquecem. 64, 66, depois do João Goulart, o Brasil foi amplamente liberal. Patinou o crescimento 0,5%, 1%. Foi ao tempo dos iluminados Geisel e Garrastazu Médici e outros mais, aos tempos de Delfim Neto, o Brasil voltou a crescer. Mas não é por causa disso, é por causa do planejamento. Só que hoje as pessoas, até na esquerda, têm vergonha de falar planejamento. Elas têm que falar como é que será o socialismo. Eu montarei uma barraquinha, o outro montará uma outra barraquinha, eu produzirei roupa, ele produzirá comida e eu farei escambo. Nunca o socialismo foi escambo pós-capitalista. Planejamento ultra refinado da economia. E nós temos um século de história de planejamento econômico, nós nos esquecemos. Para dizer o quê? Porque hoje o marxista, até em termos de economia, ele não sabe o que propor. Mas tem lá uma história que ele tem que resgatar. O que ele propõe em economia? Um planejamento socialista. Porque neoliberalismo socialista é a única coisa que não existe. Próxima pergunta é: professor Alisson, podemos afirmar que Pachucanes desenvolveu uma produção mais elevada no âmbito do marxismo sobre o direito? Toda aquela produção que parte do sujeito de direito, parte para as relações mercantis e, por fim, se chega à norma jurídica, a partir de quando essa pesquisa de Pachucanes pode ser vista em Marx? Pachucanes é Marx. É muito difícil falar alguma coisa em Pachucanes que não esteja em Marx. Não se está em quase nada de Pachucanes que não seja Marx, a não ser, obviamente, os textos de Pachucanes sobre a condição da Rússia naquele tempo. Aí, obviamente, é uma análise política dele daquele momento. Pachucanes era um homem, aliás, muito refinado, muito educado. Ele sofreu muito por causa disso, porque os juristas de Stalin eram homens brutais. Perseguiam, matavam, Pachucanes dava o direito da dúvida. Ele ia conversar com Vyshinsky. Vyshinsky foi o jurista do stalinismo. O homem que mandou matar
milhões. Ele dizia no Levinsky, olha, supondo que seu argumento esteja certo e o meu esteja errado, ele não tinha nem que supor, enfim, o Levinsky era errado, mas como ele dava direito à dúvida, o Wyszynski não supunha nada, o Wyszynski só afirmava que dele, Wyszynski, era certo e o Pashukanis era errado. O resultado, o Pashukanis foi mandado para a Sibéria e morreu num campo de concentração em 1937, na Sibéria, porque havia dois grandes marxistas do direito russo, Pashukanis e Stuttgart. Stuttgart é tão revolucionário quanto Pashukanis, mas é menos radical que Pashukanis, mas os dois eram firmes marxistas. E Wyszynski era um homem que dizia que a União Soviética, sendo um Estado socialista, o direito socialista podia matar a qualquer um, que isso era em prol da causa socialista. Claro, Stalin, meus caros, adorou o que Wyszynski disse. Mas Pashukanis, nesse ponto, é muito próximo do próprio Marx. Hoje no Brasil, nós temos essas duas leituras possíveis sobre Pashukanis, que na verdade são muito próximas e muito relacionadas. A do professor Márcio Naves e a minha. O professor Márcio Naves pega diretamente pelo que Pashukanis pega, o conceito de sujeito e de direito. De onde surge? Surge o conceito de sujeito e direito. Eu pego também pelo sujeito e direito, mas pego também pelas relações econômicas produtivas, ou seja, como é que das relações surge o direito. O professor Márcio também chega nesse ponto, e Pashukanis é quem pega mais sobre o sujeito e direito, mas é a mesma lógica de Marx. Entre Pashukanis e Wyszynski, fiquem com Pashukanis. Wyszynski foi o jurista do stalinismo, não é um grande nome para nós. O juiz do processo de Moscou foi Wyszynski. As duas últimas perguntas. De onde os Estados Unidos tiraram a ideia do Destino Manifesto? E o que mal isso tem causado à humanidade? Bom, tiraram da ilusão teológica dos americanos de que Deus os escolheu para salvar o mundo. Enfim, é aquilo que o Michael Moore chama de Jesuslândia. Enfim, a Jesuslândia acha que Deus habita lá. Vamos usar Voltaire e Rousseau. Dentre todas as planícies, terras lindas que Deus fez no mundo, Deus escolheu morar no Texas. Pela primeira vez habitando na terra, morou em Jerusalém, e na segunda vez mora no Texas. Então vejamos nós. Em termos jurídicos, o que tem a dizer, em termos políticos, hoje os Estados Unidos? Quem fundamenta a doutrina americana hoje é um autor que na década de 80, hoje não, na década de 80, ele foi o homem, a linha de frente nossa para o lado de lá. Quando na década de 80 o marxismo já estava envergonhado, no nível político, ninguém podia chegar e dar a mão para Kant, como fez Habermas. Habermas foi o primeiro de todos. Enquanto todo mundo era marxista, ele deu a mão para Kant. Então ele pulou para o lado de lá primeiro. Mas quem não pulou para o lado de lá, teve um homem que trouxeram para o nosso lado marxista, que foi um grande filósofo do direito e um grande filósofo da política, só que totalmente anti-marxista, mas um homem cuja linguagem servia em algum momento para o marxismo, que foi o grande jurista alemão Carl Schmitt. Carl Schmitt. Carl Schmitt foi um jurista de Hitler. Só que, se houvesse 3 Carl Schmitts no tempo de Hitler, Hitler ganhava uma guerra. Porque esse homem era do mal, mas genial. Era o maior gênio do mal que o século XX pensou em termos de política. Ele falou: o que manda na política? O Estado ou quem está por trás do Estado? As normas ou quem está por trás das normas? Quem está por trás da norma. Esse homem foi um gênio do mal. Tanto é que o nazismo se apoiou na ideia de Carl Schmitt. Carl Schmitt é o filósofo da ultradireita. O que fizeram os marxistas italianos? Ou eles foram para a total democracia, e aí deram a mão para Kant, ou então, para manter o nível do discurso, eles pegaram Carl Schmitt e puseram Carl Schmitt marxista. Houve isso. Houve vários que fizeram uma leitura schmittiana, muito inteligente, porque em face da nossa vaga, que vem falar que nós temos o discurso da boa vontade geral, Schmitt não é um homem de se desprezar, Schmitt é um homem muito inteligente. Quem foi essa tradição? Um dos grandes filósofos do direito, filósofo político da Itália, na década de 80, a tratar sobre isso, foi Giacomo Marramal. Foi um dos primeiros a tratar sobre essa questão dentro do marxismo, trazer Carl Schmitt para dentro do marxismo. Eu tenho alguns livros, aliás, nos quais eu trato, inclusive, do que nós podemos aproveitar de Carl Schmitt ou não, para dentro do marxismo. Mas hoje, os Estados Unidos, do que tem em termos de filosofia política? Os Estados Unidos, em termos de filosofia política, dizem: nós precisamos quebrar o direito para ficar com o poder. As pessoas dizem: isso parece marxismo. Não é marxismo. Isso é schmittianismo. Porque Carl Schmitt, o maior aluno de Carl Schmitt
foi Léo Strauss. Léo Strauss foi o pai dos falcões conservadores norte-americanos. A ascendência é essa, ele é o neto, ele é o avô intelectual dos falcões dos Estados Unidos, os intelectuais da direita norte-americana. Claro, há muitos marxistas inteligentes hoje em termos de teoria política e jurídica que tentam destruir a lógica norte-americana pelo próprio veneno. Eu conheço hoje muita gente no mundo que está usando Carl Schmitt contra os schmittianos. Aí sim é um uso possível de Carl Schmitt. Provem do veneno de vocês. Isso é um uso possível. Zizek, por exemplo, na borda do seu pensamento está em Carl Schmitt. Zizek conhece Carl Schmitt, trabalha com Carl Schmitt, está na borda desse pensamento. Eu estou orientando agora um mestrando meu que está pesquisando sobre política e direito em Zizek, justamente para ver em que nível de abordagem ele pega a questão de Carl Schmitt para dentro, porque Zizek é um homem que fala As Portas da Revolução. Ivano está aqui, esse belíssimo livro As Portas da Revolução do Zizek. Zizek fala, quem for marxista deve ir contra os direitos humanos. Isso é espantoso. Isso é espantoso. Uma pessoa, quem for marxista deve ir contra os direitos humanos. Nenhum marxista hoje tem coragem de falar isso. Zizek tem. Zizek é meio Rousseau, enfim, ele fala, apaixonado, enfim, não tem nada de Kant. Mas é para se pensar, porque isso também tem um pouco de Carl Schmitt. Em que ponto o poder fala mais alto que o Estado? Porque o que Zizek está dizendo é o seguinte, se nós ficarmos no discurso de direitos humanos, eu não te dou um tapa, eu não tomo teu capital, e você também não dá nenhum capital para mim, mas me dá uma balinha, me dá me dá 10 reais, enfim, se nós queremos esse discurso, nós não saímos disso. Que é o discurso neoliberal. O que é o discurso neoliberal? Ninguém mexe com ninguém, todo mundo fica assim. Só que o marxista tem que mexer com alguma coisa. O marxismo não é da imobilismo. Enfim, o marxismo é justamente uma proposta de transformação social. Então, vai dizer que se todo mundo ficar nos direitos humanos, fica todo o baralho desse jeito e ninguém move uma carta. É isso. Bom, e sobre a revolução passiva de Gramsci? Poderia ser um dos planejamentos para o socialismo barra comunismo? Aí vem aquela velha discussão sobre o quanto, em termos políticos e jurídicos, há uma divisão ou não há entre a ala dita Gramsci, Lukács, Adorno, Horkheimer, a Escola de Frankfurt, etc., da dita ala humanista do marxismo e a ala radical do marxismo, que seria a outra vertente. Eu conheço um filósofo que tentou trabalhar bem com isso, justamente os que tratam bem da questão ninguém lê, as pessoas não falam. Foi um dos grandes filósofos da política da Itália na década de 60 e 70, chamado Umberto Cerroni, C-E-R-R-O-N-I, Cerroni. Ao seu tempo, Cerroni era considerado sucessor de Gramsci na Itália. Depois, tudo isso acabou, enfim, não deu em nada, e aí na Itália as pessoas começaram a louvar Bobbio. Então, houve um tempo em que a Itália, em termos de esquerda, tinha muito mais contundência e Cerroni era um grande nome. Eu também aqui orientei no Brasil a primeira tese sobre Cerroni, a primeira dissertação de mestrado. Essa dissertação já está em um livro, chama-se Perspectivas para o Direito e a Cidadania, um diálogo sobre Umberto Cerroni, de um ex-orientando meu, hoje professor da Universidade de São Judas, professor Camilo Caldas, editora Alfa Ômega. Cerroni mostra isso. Onde Gramsci é um homem da revolução total? Em tal ponto. Onde ele fica na revolução parcial? Em tal outro ponto. No limite, Cerroni fez uma proeza. Qual foi a proeza de Cerroni? Juntar estruturalismo com humanismo. Aquela velha discussão Althusser, Gramsci, Althusser, Lukács, Cerroni deu o pulo do gato. Cerroni foi um garrincha da filosofia marxista. Ele conseguiu chutar para lá e bater lá. O que Althusser e Lukács e Gramsci têm em comum? Cerroni achou. Eu digo isso por quê? Porque a gente já está num mundo tão pequeno de marxistas, a gente tem que achar, meus caros, o que a gente tem em comum. É isso. O que a gente achar, que a gente está em diferença, todos acham por nós. Então vamos ver o que a gente tem em comum. A última pergunta. Trazendo para o nosso país. Como é possível no Brasil transformar a consciência da classe trabalhadora em ação transformadora? Entendendo que no sistema em que vivemos, capitalista, os trabalhadores têm mais tempo de trabalhar, operacional, do que de pensar e também de agir, transformar. Essa é uma pergunta grave
cuja resposta merece uma grande seriedade. Eu tenho me ocupado nos últimos anos, em termos de produção intelectual, justamente na tentativa de mostrar o quanto é possível transformarmos a sociedade de hoje. Esse meu último livro, que se chama Utopia e Direito, aliás, que na verdade é Utopia e Política, Utopia e Filosofia, é justamente uma tentativa nesse sentido. A que ponto todos dizem que hoje nada mais é possível, a que ponto as coisas são possíveis. Ao final da minha tese, que foi uma tese muito polêmica, foi talvez a primeira tese de livre-docência marxista da história do Largo São Francisco, que tem 180 anos, porque Caio Prado, em 66, prestou concurso no Largo São Francisco e foi reprovado. É um absurdo. Quando eu defendi essa tese foi muito pesada, muita gente ficou vendo, enfim, até que ponto chegaria o marxismo dentro do campo filosófico. O próprio Ernest Bloch tem algumas ideias, eu trouxe ao final do meu livro dizendo o seguinte, ele fala lá: o tempo nosso de hoje não é um tempo total. A ideia de totalidade de Lukács, ele não concordava neste ponto com Lukács. Ele dizia, a totalidade não é uma esfera homogênea, a totalidade é composta de várias camadas. Nós temos os sofrimentos do hoje e do ontem, tudo junto hoje. Por exemplo, o Brasil tem os sofrimentos do capitalismo, tem os sofrimentos do capitalismo financeiro, aquela velha história. Hoje o Brasil paga 170 bilhões de juros por ano para o sistema financeiro e os especuladores, e paga 20 e poucos bilhões para todo o sistema de seguridade social, saúde pública e tudo mais no Brasil. Então, nós temos a exploração do mercado financeiro dos especuladores do Brasil, isso é verdade, mas ao mesmo tempo nós temos muitas outras explorações. Por exemplo, a pessoa que está no interior do Brasil, numa cidade na qual nem chegou banco, nem capital, e ela está sendo explorada pelo coronel daquela cidade. Pessoas que gostariam de ter um emprego. Então vejam o tipo de tantas desgraças que nós temos somadas no Brasil. O que eu tento dizer justamente com isso? Que nós devemos somar todos os desesperançados e sofredores do Brasil e do mundo em busca da transformação. As pessoas dizem, não, somente uma classe fará transformação. Enquanto essa classe não tem a dianteira econômica dos explorados, são todos. Que os mendigos têm contribuído conosco? Muito. Que os favelados têm contribuído conosco? Muito. O sem terra, o sem teto, o movimento das minorias, o movimento de todas as expressões da angústia do sofrimento social. Eles têm muito a contribuir conosco com a nossa fala. A soma de todos eles nos dá a frente de luta do nosso tempo. Nós marxistas temos que ser, acima de tudo, generosos e entender todos os tipos de sofrimento e injustiças e lutarmos por todos. Para não corrermos um risco, eu digo isso por quê? Porque, embora a minha formação toda seja de filosofia e direito, essa peculiaridade do direito às vezes me vacina um pouco quanto ao nosso próprio discurso universitário de academia. Por quê? Porque a gente fica naquele discurso de me dá um espelho, eu te dou uma bala, me dá um caderno, eu te dou um beijo. Que é um discurso, às vezes, da nossa universidade quando está desvinculado dos movimentos sociais e das lutas sociais. Ou seja, nós vamos dizer, você é trotskista ou é leninista? Eu sou da ala não sei o que mais. Então eles se digladiam entre si, enquanto o resto do Brasil não sabe o que é falar Trotsky, ele não sabe o que falar Trotsky, ele não sabe falar Lenin, ele não sabe falar nada. Marx, só eles fizeram um ditado para um aluno que entrou no primeiro ano de qualquer faculdade do Brasil de Ciências Humanas. Falem sobre Marx, ele escreve Marqueus. Marques. Tem virado isso atualmente a educação do Brasil. E nós discutimos a leitura tal de Marx. É fundamental que nós estejamos na linha de frente dessa leitura, mas é fundamental que nós entendamos que nós temos um compromisso profundo com a nossa sociedade, até em nível de falar para que todos nos ouçam e nos entendam. Eu digo isso da minha formação jurídica, que é obrigado a lidar, enfim, em termos até de fórum, de dia a dia, é obrigado a falar a linguagem que as pessoas possam entender. Enfim, e evitar o mundo nosso, a redoma de vidro nosso, dizer, eu sei o que você está falando e tudo mais. Não, a gente tem que falar a linguagem do povo. Agora, não falar com o que o povo quer ouvir, nem falar o que os elites querem ouvir, falar para que todos entendam, mas falar aquilo que queremos, a transformação das coisas. Esse eu penso que é o nível mais profundo desta nossa formação. É possível transformar o mundo? Sim. Abril de 17. A Rússia atrasadíssima, era um país totalmente dominado pelos senhores feudais e agora por uma elite menchevique. Aí um dia de manhã tomou um trem blindado um sujeito chamado Lenin,
que era um homem que só ficava lendo, só que era um gênio. Esse sujeito chegou na Rússia para fazer a transformação russa. Em 6 meses a revolução surgiu. Hoje, meus caros, se alguém diga ao senhor, olha, não pode surgir revolução, porque ninguém tem uma situação para fazer isso, é porque nós não conhecemos o movimento das massas. E muitas pessoas não apostam no movimento das massas. Uma semana de São Paulo parada faz horrores no Brasil. Nós não sabemos o movimento que é e que está, a força que está no trabalhador e nas massas. Talvez porque algumas gerações não tenham visto isso, mas esse movimento é extremamente forte. Outra coisa, o carisma de estar do lado daquilo que seja justo, daquilo que seja bem, aí sim, mais profundo da humanidade. Meus caros, quando fala um socialista e fala com convicção, e fala para que as pessoas ouçam, o olho das pessoas brilha. Se alguém chegar e disser, eu tenho, o resto não tem, isso é justo, as pessoas sentem um incômodo com isso. Se não dizer, mas o aluno lá da faculdade de economia, de direita, quando alguém fala para ele que tem que cortar direito do trabalho, que tem que dar todas as condições ao empresário, nenhum ao trabalhador, ele não gosta disso, ele gosta, mas as pessoas saem gostando disso, mas não gostando com paixão. Isso não é de apaixonar as pessoas, isso não é de arrebatar as pessoas. Ser de direita pode ser até uma guerrilha, mas é a guerrilha dos que vivem mal, dos que não amam, dos que não estão bem, porque eles querem ter o ódio do mundo. É isso o fundamental. Quem tem o pensamento marxista, quem tem o pensamento pela transformação, nós queremos o quê? Queremos que não haja amanhã aquele que não morra de fome como hoje há. Que não haja amanhã aquele que está na Ferrari do ano, no Jaguar do ano, ao lado daquele que está na favela. Portanto, naquele sentimento comum da sociedade, isto faz vibrar os corações, isto faz brilhar os olhos. Por quê? Porque nossa proposta, quando verdadeira e profunda, é uma proposta que carrega as pessoas conosco e todos vamos juntos. Saibam disso, os grandes revolucionários, quando falaram, conduziram massas. Por quê? Porque eles sabiam o que estavam falando e as pessoas sentiam esse sentimento de justiça, esse sentimento de luta junto consigo. Pensemos num Lenin, um homem que chegou em Moscou, falava, as pessoas paravam para ouvir, as pessoas brilhavam o olho com o que Lenin falava. Para falar em outro que não é marxista, no próprio Gandhi. Levou milhões numa marcha do sal, do chá. Então vejamos nós o quanto de pessoas nós tivemos para fazer a revolução e que brilhavam. Os tempos talvez hoje ainda não mostraram o momento da ruptura, mas talvez também os grandes homens e mulheres da ruptura hão de surgir, aqueles que nos falam com o olho, venhamos e todos vão. É lá que queremos e todos estarão lá. Palavras de Marx na nossa querida crítica da filosofia de Hegel. Hoje nós não somos nada, amanhã seremos tudo. Obrigado.